Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Segredo na Floresta, uma sessão de RPG onde eu e meus amigos, a gente cria histórias juntos. Eu sou o narrador dessa história, eu escrevo os principais pontos e acontecimentos dessa história, e os meus amigos são os protagonistas dessa história. Eles têm que lidar com todas as situações e problemas que eu jogo pra cima deles e improvisar e descobrir o que acontece na hora. Como estamos hoje, senhoras e senhores? Boa noite. Hello. Oi. Tudo bem? Boa noite. Oi. Viu só, eu propositalmente não fiz o oi porque o Calango ficou me zoando que eu sempre começo com oi. Então hoje eu não comecei com oi, só pra ele não poder mais fazer isso. Vocês estão bem? Eu vou sentir saudade, mano. Bom, estamos bem, estamos bem. Eu tô muito bem, eu tô muito ansioso, tô muito ansioso pra sessão de hoje, tô muito empolgado. Hoje é a sessão de A Porta Está Aberta e respostas se escondem atrás dela. Vocês têm algo a dizer? Vocês estão... Eu quero saber como é que vocês estão se sentindo em relação a isso. Eu tô muito empolgado. Eu esperei a semana inteira para esse momento. Felicidade. Eu tô guardando a voz. Porque... Eu tô curioso. Hoje é o dia. Fé em Deus. Arthur, não você sei, tá Eu não melhorzinho? tô muito Você tá empolgado melhorzinho só essa pra semana? não dar o gostinho pra ele. O quê? Não sei, Não não sei. Tem aspirador Não sei. de pó atrás da porta? Então... Não, é impossível ser o Suki atrás da porta, não se preocupe. Vai ser Eu- o também Suki tem mais reverso. Suki. A gente matou o único Suki. Não sei. Não. Ele tem o filho Suquinho. Vocês sabem Cara, como imagina vários investigadores suquinhos. que normalmente quando vocês matam criaturas, elas não morrem de fato, dependendo da criatura. Quando é uma criatura única, ela morre de fato. Mas a maioria das criaturas que vocês lidam são criaturas que vêm e vão do outro lado da membrana. Então é bem possível, considerando que o Suki apareceu 2 vezes já e já foi derrotado pelo hoteleiro também, que o Suki possa retornar no futuro. Mas Ó, antes isso da não gente tava no começar... roteiro. Metendo louco, velho. Beleza. Antes da gente começar o roteiro não, a sessão de hoje, a gente tem... Que foi? Nossa, tudo bem? Guache. Eu ri do Guache. Eu gosto que os Antes da gente começar a sessão de hoje, eu tenho um anúncio muito legal pra fazer. Então, eu não falei nem pros nossos jogadores o que a gente tá prestes a assistir aqui, então eles vão assistir junto com vocês na live. Eu espero que vocês gostem, porque a gente trabalhou bastante nisso e eu tô super empolgado. Vamos nessa. Cobertura. Muda de cor. Temos oficialmente os produtos oficiais Caralho. de O Segredo na Mano do Floresta. céu. É só entrar em osegredonafloresta.com.br. Tem algumas outras versões, eu mostrei só as versões, né, que combinam mais com cada personagem. A gente tem uma estampa temática de cada personagem. A gente trabalhou bastante essa semana pra fazer isso possível. Tô bem feliz com o resultado. Espero que vocês curtam tanto quanto a gente. Nossa, mano. Ficou Nossa, insano. Ficou muito bom. Demais, cara. Não, eu não aceito menos do que uma de cada, brother. Não aceito menos que uma de cada, Em mano. casa, por favor.
Mano, quero. Nossa, Então. eu quase chorei agora, foi lindo isso. eu tava bastante ansioso pra finalmente poder revelar isso. Então, só pra esclarecer um pouquinho, a gente fez uma parceria com a loja pra fazer esses produtos. O site talvez caia agora porque entrou muita gente, mas vocês podem entrar em osegredonafloresta.com.br e ver todos os produtos que tem disponíveis lá. Tem camiseta, tem pôster, tem tudo isso, mas as estampas são essas que a gente mostrou, uma pra cada personagem. Acho que seria muito legal vocês terem essa experiência. E agora sim, que a gente passou por esse anúncio, que eu tava bem ansioso, agora tá um negócio que eu tô realmente bastante ansioso, que é o que tem atrás da porta. Então, assim que a gente voltar da abertura, vamos embarcar. Nossa senhora. Que foi? Que foi? Cara, é que é um meme pronto. Eu ainda tô vendo as camisas aqui. É um Por meme quê? pronto. Por que Sei meio lá, pronto? tô imaginando agora a porta fechada e tu abre e tem outra coisa, entendeu? Entendi. Ok. Vai entrar na porta. Eu vou. Então a gente vai à abertura e quando a gente voltar, a gente vai direto pro universo de O Segredo na Floresta. Vamos lá. Olha o sorrisinho dele. Na última sessão. Na última Pelo menos sessão. alguém tá feliz. Moletom bonito esse que você tá vestindo? Onde que Não é? vende? Esse. Onde que vende? Você pergunta esse moletom incrível? Você nem viu a parte de trás? É o meu filho. Nossa, olha a parte de trás, mano. O segredo na Eu conheço esse floresta.com.br. Então, É, mas caiu mesmo. o quê? Caiu Tá, então, sai. caiu o servidor, mas já deve voltar. Ou então vocês podem tentar achar diretamente pelo site da loja, tem lá disponível, só procurar o Segredo na Floresta. Mas já volta, também não tem tanta pressa, o produto não vai acabar assim do nada. Certo. Ao menos eu acho, né? Procurando pela equipe Kelvin, que é uma equipe da Ordem que desapareceu, vocês se viram perseguindo um mistério em torno de 5 exoterroristas, um símbolo em espiral e uma cidade secreta, chamada Santo Berço. Essa investigação trouxe vocês para as minas de Santo Berço, onde depois de muitas batalhas do lado do minerador de Santo Berço, vocês encontraram o porteiro, o responsável por 2 assassinatos no pequeno vilarejo. O que vocês não esperavam é que o próprio minerador tentasse matar vocês. Depois da luta com ele, vocês perceberam que o porteiro, na verdade, salvou a vida de vocês. E algumas coisas foram reveladas. O porteiro era o filho do ferreiro, o líder da cidade. Um homem enorme que esconde inúmeros segredos, tanto de vocês quanto de todos os moradores de Santo Berço. Juntos com o porteiro, vocês conseguiram abrir a misteriosa porta na caverna. Uma porta que supostamente nunca foi aberta pelos Lusídeos. Vocês se veem agora de frente a essa entrada com um sentimento que é algum tipo de mistura de ansiedade e terror. Vamos aí, gente. Acho que se a gente ficar parado aqui, a gente não vai conseguir nada. O porteiro pode chegar a qualquer momento. A gente não tá seguro aqui. Eu tô aqui. Ferreira, né? Ah, o ferreiro. Eu concordo, eu concordo. Eu sei que tem muita coisa acontecendo, não era... Bom, Ó, vocês só podem... uma coisa antes de tudo. Ô, seu porteiro, você tem algum cristal verde aí sobrando? Eu vejo que... Não, eu todo gastei mundo o aqui tá último que eu machucado. tinha. Eu tinha pego 3. Eu gastei o último que eu tinha com ele. E ele aponta pro Arthur, que agora tá com o braço cicatrizado. Depois de ter tido ele arrancado pelo minerador. Vocês estão todos bem, gente? A gente não sabe o que pode estar atrás dessa porta.
tô bem, sim. Dá pra ir. Então vamos. Mas, Tiagão, eu puxo ele pelo braço, assim, um pouquinho pra trás. Eu queria cochichar um negócio no ouvido dele, mestre. Pode puxar. Você quer que todo mundo mute pra isso? Sim, o chat pode ouvir, é só pra Tá bom, eles não tá bom, ouvirem. tá bom. Eu vou mutar eles aqui. Sabe te me mutar. Eita, eu desativei o vídeo sem querer. Eu desativei o vídeo, não áudio, calma. Áudio e áudio e áudio. Esse, ele desativou o vídeo da galera. Tá, pode ir. Que Tiagão. troll. Você me escuta ainda quando eu falo, né? Que foi eles? Ah, não. A gente tá escutando eles, mas eles não escutam a gente. Tiagão, Fala comigo. eu não acho que eu posso seguir o plano do Joey por muito mais tempo. Eu preciso descobrir verdades e do jeito que a gente tá fazendo, a gente não vai descobrir mais nada. Então, se eu mudar minha postura e eu voltar a ser eu mesma, você pega os meninos e protege eles a todo custo. Tudo bem, pode deixar. Eu não vejo que a gente tá correndo um risco aqui agora, pra ser sincero. Eu acho que quando a gente voltar lá pro Santo Berço, a gente tem que estar preparado. Mas, se alguma coisa acontecer, protege eles a todo custo. A gente protege. Vambora. Ok, deixa eu desmutar eles. Certo. Calma. Opa. E... Mano, cu. Guache. Pronto. Todos desmutados, perfeito. Vocês veem que a Liz, antes de entrar, ela foi e sussurrou alguma coisa no ouvido do Thiago. Ele respondeu algo de volta. Vocês podem não escutar pra ver se vocês escutam alguma coisa. Nossa, tirei 99. Escutar. Eu falei. 001. Joey, você escutou absolutamente tudo. Você tava com a live aberta? Você sabe o que eles falaram? Não. Tá. Claro que não. Eu vou dizer o que você escutou. Eu vou mutar o Guache e o Cauê. A Liz basicamente falou que não podia mais continuar seguindo o seu plano. Que desse jeito ela não ia conseguir respostas. E que se acontecesse alguma coisa com ela e ela voltasse a ser como ela era pro Thiago cuidar de vocês. Que plano? Plano de quem? Você ouviu isso. Ela falou o seu plano. Se eu continuar seguindo o plano do Joey, a gente não vai conseguir mais respostas. Assim a gente não vai conseguir achar as respostas. É mais ou menos isso, né, Gabi? Você quer falar mais alguma coisa que eu coloquei Isso. errado? Não, Tá. é isso aí, é isso aí. Ela falou que não ia mais seguir seu plano, Não, que assim não ia exatamente conseguir isso. achar respostas. Eles não sabem que você escutou isso. Ok. O Joey, mano, que plano. Aí, pronto. Eu fiz um plano? Pode. Agora Ok. estamos de volta. Beleza, vamos aí. Eu dou uns passos pra O frente. porteiro, vocês veem que o porteiro tá muito apreensivo e nervoso, ele quer muito entrar, mas quando ele tentou entrar, o César puxou ele com raiva e ele tá se mantendo. Vocês veem que ele tem uma postura de respeito e medo em relação a vocês. Ele não conhece vocês, ele não sabe. Ele não sabe exatamente quem são vocês, mas vocês têm uma aura imponente em relação a ele. Toda vez que você se mexe, ele vai um pouquinho pro lado, ele tá nervoso, tremendo e pensativo. Eu quero... A porta tá fechada ainda? Não, ela tá aberta e vocês veem Já tá aberto? essa escada meio torta que vai descendo dentre as paredes. E lá no fundo, o que você consegue ver é uma sala bem iluminada, com a luz piscando um pouco lá dentro. Tá. Você vê um chão de pedra da caverna. Porteiro? Oi. Tá tudo bem? Assim, a gente não pode mais perder tempo aqui, a gente não tem mais muito tempo. A gente vai na frente, então, pra caso tenha algo lá, ela acerte primeiro a gente do que você, ok? Certo, claro. Por quê? Ele tem as respostas, Joey. Eu acho válido proteger ele. Você acha válido se sacrificar por alguém que mata os próprios amigos? Eu não tava eu matei eles, mas o que eles vão sofrer quando a gente acabar com o Santo Berço é muito pior. Eu tava livrando eles do inferno. Joey. Se eu pudesse, eu mataria um por um Morte. de Santo Berço, mas eu não tenho como. Eu só tava livrando as pessoas que eu mais amava da dor que eu sei que eu vou sentir. A dor que eu vou sentir por eles. Por que dor? Como assim?
Todos nós de Santo Berço estamos conectados ao Santo Berço. Se nós quisermos realmente destruir tudo de uma vez por todas, ninguém vai sobreviver. Mas você mesmo disse que não sabe o que vai acontecer com você e com os outros Lusídios. Eu não... Isso não significa que eu não saiba que vai ser horrível. Eu tenho medo. Eu prefiro que meus amigos tenham uma morte sem dor e garantida, com o cristal na boca anestesiando eles, e rápida com a corte na garganta, do que seja lá o que vai acontecer com a gente. Aí, seu porteiro, eu viro, tô com uma cara muito séria, muito nervosa. O negócio é o seguinte, eu me abri a confiar em vocês, entendeu? Você, porteiro, entalhou um monte de símbolo ali atrás, e o mesmo símbolo tava no bicho, na aranha que matou meu pai. Eu me abri pra confiar em vocês nesses últimos 2 dias e vocês traíram minha confiança. Não você, no caso, mas o minerador colocou uma picareta na minha costela agora. Não é mais fácil confiar em você do jeito que você espera que a gente confie. Eu entendo, Eu vou na frente. Eu não culpo você. Eu começo a descer a escada ou subir, seja lá o que for. Você tá descendo, você tá descendo. Calma aí, Cezinha. Eu vou logo Eu vou atrás, atrás do dele. dragão. Dá pra descer de 2 em 2 nessa escada mesmo? Dá. Bem apertadinho, mas dá. Vocês podem ir na frente, eu vou por último. Eu coloco a mão no ombro do porteiro e falo... obrigado. Por... Você sabe. Era o mínimo que eu podia fazer. Eu já vou andando. Vambora. Tá, vocês vão em qual ordem, por favor? Eu tô na Os três frente. aqui na frente. Se alguém Eu quiser ir vou- comigo na frente. Vai do lado do Cezinha aí, Tiagão. Pode deixar. Obrigada. Funda na mão, funda na mão. O Tô com porteiro... meu escudo e minha espadinha O porteiro tá também. bem nervoso assim, ele vai acompanhando o Joey junto no final. Vocês vão descendo então, esses degraus, e ao descer os degraus, mais da sala vai se revelando, porque a porta lá é só uma abertura. E finalmente ao chegar na frente, no último degrau, vocês conseguem ver. Essa sala, ela parece muito algum tipo de bunker abandonado. Ela é iluminada por uma lâmpada comum no teto que tá piscando um pouco, e ela tem uma enorme mesa no centro. E nessa mesa parece ter algum tipo de maquete. No lado direito da sala tem uma mesa com alguns fragmentos de cristais que já não emitem brilho nenhum. Em cima dessa mesa tem um objeto preto que é visível. Jogado do lado de alguns dos cristais tem um monte de documentos, folhas e algumas fitas cassetes. Do outro lado da sala, vocês veem vários armários de metal com as gavetas abertas, papéis jogados para todo lado e um quadro na parede, com só uma folha segurada por uma taxinha. O que é impossível não perceber é que do lado oposto da sala tem uma rachadura na parede, onde parece vazar uma enorme quantidade de lodo que continua vazando lentamente. Do lado da rachadura, vocês conseguem ver uma escada vertical, que o que leva para aparentemente uma escotilha quadrada no teto. Uma placa amarela atrás dessa escada lê: lembre-se, o Santo Berço deve prosperar. Ok. Já entra aqui, já vem aqui direto pra cá, pra esses... Eu vou dar uma olhada nos nos documentos Ver se aqui, acha alguma mano. coisa. Tá, vamos lá, Eu com vou calma. junto com o Cezinha aqui. Você então, eu quero que, César, você vai dar um encontrar, né? Você tava o primeiro Você vai dar um encontrar aonde exatamente, né? Nesses documentos que você tá no chão? O que você quer olhar? Nos documentos. Ok, você... Deixa eu abrir aqui. Você olha, você chega perto dessas páginas no chão. Tem várias páginas com vários cálculos e coisas que você não entende muito bem, mas uma página específica chama muito a sua atenção. Uma página que é muito similar a várias outras que vocês já encontraram no passado. Você encontra essa página do lado de uma fita cassete Eita, jogada. tá. Isso aqui é uma fita de gravador, né? Não é uma fita de... É uma de fita vídeo pequenininha, cassete. é uma fita pequenininha, sim. Tá.
Aí, Liz, Hã? eu achei uma página, parece com daquelas outras páginas que a gente achou. Posso do dar uma lado- olhada? Claro, eu entrego pra ela. Do lado tinha essa fita também. Vê se você descobre algo sobre essa fita. Não é muito minha praia isso, não. Ao olhar pra cima, você vê que aquele objeto em cima da mesa, aquele preto, é um gravador. Provavelmente a gente tem que colocar nesse gravador. Deixa eu... Eu dou uma olhada pra ver se tá colocado em alguma tomada ou se funciona. É um gravador de Eu mão. tento, tipo, ligar. É um gravador Ah, de um mão. gravador de mão? Isso. E funciona, tá? Com bateria ou seja lá o que for. Você não sabe. Eu pego na mão e tento ligar. Ele liga. Tá meio fraco, mas você vê que ele tá funcionando. Provavelmente a gente tem que usar esse E gravador a portinhola aqui. de fita abre pra fora, assim. Será que é coloca melhor chamar aí. todo mundo? Ah. Não é melhor chamar todo mundo? Joey e Arthur, o porteiro ficou aqui atrás, mas ele tá com vocês, tá? Só pra... Eu já ia perguntar, cadê o porteiro? Não, ele tá aqui. Joey e Arthur, vocês vieram direto pra maquete. Ela é claramente uma maquete de Santo Berço. A estrutura geral é bem parecida. Só que a caverna da mina ainda é visível em cima à esquerda, mas no meio, onde ficaria o centro do labirinto, tem só uma grande caverna. E ao redor dessa caverna vocês veem 5 casas. Que vocês viram. Você conhece uma delas como sendo uma da casa do ferreiro. A outra vocês conhecem como sendo hotel, bem menor. Uma é a fazenda. E outras 2 são só casas que vocês passaram. É como se fosse uma versão muito antiga de Santo Berço. Nos primórdios da cidade. Arthur, você tá pensando o que eu tô pensando? Esse é provavelmente a primeira maquete ou a primeira vez que eles conseguiram criar o Santo Berço. E a gente tá vendo 5 casas. Você acha que são as casas dos doutores? Sim. Mas o que isso quer dizer? Eu não sei Tem alguma ainda. coisa a ver as casas? Ou não? Ou será que é só demonstrando aqui? Pode significar que talvez a gente já tenha esbarrado com algum dos doutores aqui dentro. E a gente não sabe quem. O porteiro, ele tá em choque olhando tudo isso. Ele tá andando em direção à maquete do meio, assim. Ele tá olhando... Ele parece meio sem palavras, assim. Só tentando digerir tudo que ele tá vendo. O labirinto, então, será que o final chega nessa caverna aqui? Aí eu aponto. Sim. No centro do labirinto tem uma caverna. Você já foi Era lá. Foi lá onde eu nasci. Era lá onde eu ficava. Você nasceu no meio do labirinto? Dentro do labirinto? Sim. Todos os mananciais. Ou menos a maioria deles. Os Como? filhos do ferreiro ficam lá. Ao menos foi isso que ela me disse. Se você entrar no labirinto, você consegue chegar no final dele? Não. É a única coisa que eu não sei. Se eu conseguisse, eu tentaria parar isso eu mesmo. Mas é justamente isso que eu não sei. É isso que eu sempre tentei entender a minha vida inteira. Só o ferreiro sabe chegar no centro do labirinto. Eu já tentei seguir ele algumas vezes escondido, mas... ele sempre se move rápido demais. Eu sempre me perco. É como se o labirinto mudasse propositalmente para não me deixar entrar. O Joey começa a dar uma volta aqui pela mesa. Ok. Enquanto ele observa. Tiago, enquanto isso, o que você tá fazendo aí? Eu tô procurando aqui nos documentos alguma coisa relevante pra Você gente, vê das muitos gavetas documentos. abertas. Você vê muitos documentos, muitos. Você vê várias folhas diferentes. Você vê uma fita no chão. Você vê... Tem várias coisas aqui que estão inteiras e são várias cartas escritas que você consegue pegar. Eu quero até folhear tudo pra ter uma noção do que é que eles estão guardando, o que é tão importante que eles estão guardando em cabines assim, tá ligado? Você vê que eu tô dando uma folhada pra ter uma noção. eram vários registros assim.
tem uma coisa que... um arquivo que tá escrito só Santo Berço no topo. Tem outro arquivo que tá escrito alguma coisa sobre a Cobaia 1. Tem alguns arquivos meio manchados de lodo, algumas folhas manchadas de lodo mais próximas da região aqui da cadeira. Eu quero ir direto no Cobaia 1. Pra Você entender um pega o pouco mais. arquivo numero Cobaia 1. Exatamente. E Ok. a fita? Eu já guardo a fita comigo também. Tá, tem a fita cassete, essa aqui que você pega. Fechou, eu guardei ela comigo. A vermelha, ok. E... Ok, você pega esse arquivo e você... Tá, peraí. Você pega então essa folha na sua mão. Voltando agora pro César e pra Liz. Cezinha, Ah, espera aí antes de tocar essa fita. Dá uma olhada nessa folha de papel. ok. Lê em voz alta, por favor, a carta, se for ler. Conflitos internos, dia 23 de novembro de 2019. Isso é tipo uns 10, 11, 12 dias depois que Santo Berço existiu, eu acho. Começou a existir. O que seria, enfim, anos, 10, 12 anos. As coisas definitivamente saíram de controle. O construtor conseguiu convencer todos os outros a de fato abandonar os estudos e implementar tradições e ritos com o intuito de tornar as próximas gerações ignorantes. Como a Eva, mineradora, caiu nessa conversa. Forçar o futuro de Santo Berço à ignorância para que se sintam abençoados, ao invés de pesquisar e explorar mais do outro lado. Se o nosso santo parasita é poderoso dessa maneira, apenas com a proximidade à fenda, o que mais poderíamos conseguir? Não podemos parar a pesquisa pela ciência. Santo Berço foi feito com o intuito de abrir a fenda pro outro lado. E aparentemente as coisas saíram do controle. Então, o Santo Berço tomou conta da mente deles ou algo assim? Então, aparentemente a Eva era mineradora do primeiro Santo Berço. E o construtor estava botando na cabeça dela e das outras pessoas a ideia de que eles deveriam tornar a população ignorante. E quem era o construtor? Ele... Será que não era o construtor- engenheiro dos doutores? Eu acredito que seja o rapaz. Eu começo a mexer assim nos meus papéis que eu trouxe comigo. Eu tenho o nome dele em algum lugar. Você quer rodar a fita enquanto isso? Tá bom. Gente, eu grito pro pessoal. Vocês ouvem o César... Também. Tiago, você pega essa folha na mão, você nem lê ela direito. Você só olha a foto, é uma foto de uma mulher assim, você vê Cobaia 1 e você ouve o César te chamando. Opa! Ô, rapaziada, achei aqui uma coisa interessante. Achei aqui uma fita em papel sobre a Cobaia 1. Eu tenho uma fita aqui também, Thiago. E tem um gravador também pra gente ouvir elas. Eu Nossa. queria chamar vocês pra todo mundo ouvir junto, sei lá o que tem aqui. Talvez seja um registro talvez dos doutores ou das primeiras pessoas de Santo Berço, que Nossa, inclusive tem essa fita. suspeitamos que sejam as mesmas pessoas. Verdade. Nossa, o Jabó coloca no gravador então pra ouvir. Coloca de vocês primeiro aí. Tá. Eu coloco a fita laranja no gravador. A fita laranja? É. Tá. Você coloca a fita laranja. Eu espero que o volume seja bom pra vocês. E vocês escutam. Calma. Início da investigação de símbolo encontrado na ilha Hela Vaga. A cobaia se submeteu voluntariamente ao procedimento de marcação do símbolo e tem demonstrado inquietação e mudanças bruscas de comportamento. A cobaia 1 sofreu graves danos psicológicos. Em momentos, se tornando agressiva e falando frases repetidas e sem sentido. O gravador trava por um momento. Porque eu abri no negócio errado, que eu sou meio estúpido. E agora ele volta Início da investigação de símbolo encontrado na ilha Hela Vaga. e ele pula pra onde você tá. Em momentos, se tornando agressiva e falando frases repetidas e sem sentido. Sempre utilizando os termos santo, labirinto e berço de maneiras diferentes. Não existe mais volta para Ingrid. Ela tá agressiva, com ataques psicóticos constantes. Assumo como cientista que foi um erro utilizá-la como cobaia, considerando que sua filha ainda está na escola. Mas
Eu nunca achei que algo assim pudesse acontecer com ela. Eu entendo agora que os efeitos desse símbolo estão muito além da minha compreensão científica. Determino encerrada minha investigação preliminar do símbolo, com a decisão de contatar o Dr. Eric Jor. É a Eva? Ingrid? Quem que é Ingrid? Mano, aqui nesse Ei, papel aqui Aí da cobaia... você acho que essa puxa, daqui- vocês veem o nome Ah, Ingrid Alice, logo de cara. esse nome não é familiar, não? Ingrid Volkman. Volkman. O delegado não... O nome do delegado não era Volkman? Não, esse nome é muito familiar. O delegado de Carpazinha, não? O sobrenome dele eu não lembro. Eu lembro que o nome dele é Victor, mas... Eu não sei. Mas calma, peraí. A doutora Eva Van Gloss, ela foi pra uma expedição arqueológica. E ela ficou lá um tempo e ela começou essa pesquisa pelo símbolo por causa do que ela encontrou na expedição arqueológica. Alguém quer ler esse papel aqui? Tiago e Liz, dá um teste de inteligência, por favor. Jesus. Sim. Eu lembro, Nossa, mas eu não é sei meu se o Thiago momento. lembra. Ah, não, o É Thiago meu lembra, o momento. Thiago definitivamente lembra. Se você Se lembra, eu o Thiago lembro, lembra. então o Thiago lembra? Se você lembra, o Thiago lembra. Tá. Ô, Liz, essa daqui não era a mãe da Agatha? Quem é a Agatha? Thiago? Gente? Meu Deus! Quem é a Agatha? Será que isso é por que ela fez todos aqueles atos Gente, É, alô? horríveis? Longa De quem história, vocês estão César, falando? longa história. Em resumo, a nossa última missão, a gente foi investigar um crime numa escola e tinha essa menina e a mãe dela era conhecida por ser louca, psicopata e ter cometido diversos crimes. E acabou que essa menina também era muito louca, psicopata, ela trocou de corpo com outro menino e esse menino Trocou de corpo? virou um bicho e a gente teve que matar ele, mas a menina fugiu no corpo do menino. É uma história muito longa, mas essa é a mãe da menina. E ela Nossa, era trocaram conhecida de por ter corpo, sim. perdido a mente. Gente, isso daí já foi Longa tudo resolvido, história. a loucura, longa história, mas resumindo, a gente... Liz, então, eles libertaram ela, mesmo sendo a cobaia, Não, ela... logo... Porque ela ainda fez todos aqueles atos, ela ainda matou todas aquelas pessoas. Ela matou Mas- pessoas? É, a mãe da Agatha foi presa praticamente por matar um monte de gente, né? A mãe da Agatha, Que? ela perdeu É. a cabeça. E... Meu Deus, mas por que ela? Eu não consegui entender qual o motivo. Olha, eu não tô É. entendendo muita coisa, mas vocês podem ler o que tá escrito na folha? Tiagão? Deixa eu olhar aqui bem de perto aqui, né? A vista tá complicada, rapaziada. Tiago, direito seu papel, já vê aqui. Análise de evolução ambiental com suposição regional a cobaia 1. Nome Ingrid Volkomen. Idade 42 anos. Tipo sanguíneo B+. Data inicial dos experimentos 22/2/2018. Aí tem uma foto aqui, rapaziada, de um chão aqui bem derrubado. Dia 1. Desde a marcação do símbolo em seu corpo e cela, avaliação petrográfica dos ambientes miniaturas de solo arenoso localizados ao redor de seu local de contenção, antes pobres em argilominerais e altamente lixiviados, agora tem demonstrado a possibilidade de desenvolvimento de vegetação e micro-organismos responsáveis pelo armazenamento de nutrientes. Entendi nada, Tiagão. Então, eu também não, mas é isso, né? Continua aí, continua. Depois... Eu acho que eu entendi. Ô, Liz, depois você vê se você entende. Mas assim, Relaxa, dia bióloga 3. Dia 3. Aí tem aqui um solo com as graminhas. Os ambientes em miniatura demonstram um clima úmido e temperado, com evolução extremamente rápida para padrões geológicos comuns.
Novas microperfurações indicam a precipitação de minerais metálicos como chumbo. Ô, Arthur, por que você tá rindo aí? Não. Tudo bem. Indicam a precipitação de minerais metálicos como chumbo, cobre, zinco, ouro, além de cristais não identificáveis que emitem uma radiação nunca vista antes. Aí no dia 7 aqui tem umas graminhas já crescendo lá no solo. Que mostra que o solo se encontra bem desenvolvido. Há abundância de micro-organismos e reservas geoquímicas suficientes para o plantio dos mais diversos tipos de plantações. As condições para... Pô, mano. Para a obtenção de alimentos e recursos minerais encontram-se ideais. Aí tem aqui um adendo, ó. Conclusão. Ao contrário dos ambientes expostos diretamente ao símbolo que apresentaram degradação e decomposição extremamente acelerada, ambientes numa região esférica ao redor da cobaia 1, após exposição ao símbolo, demonstram mutação evolutiva extremamente apropriada para a vida. Isso parece indicar que o símbolo consegue, de alguma maneira ainda investigada, converter energia vital em distorções dimensionais por áreas próximas. Ô, rapaziada, eu vou ser sincero. Eu não entendi. Como aqueles... Gente, a Liz tá com outro papel na mão, que é o papel sobre a Eva Van Gloss. Gente, a expedição arqueológica da Eva Van Gloss começou no dia 20 de novembro Pode de puxar se 2018. quiser. Pra mesa. Posso puxar? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Doutora Eva. Nossa, ainda bem que eu botei nome, mano. A expedição arqueológica dela começou na Europa no dia 20 de novembro de 2018. E ela voltou pro Brasil no final de dezembro. O que quer que ela tenha descoberto lá, ela só aplicou a Ingrid. Ela viu algo lá com um grande potencial. Ela trouxe pra cá e ela começou a testar a mãe da Agatha. E... a gente vai ter trabalho aqui, mas... a gente vai ter que comunicar a ordem que existem coisas. A mãe fora daqui dessa... também. A mãe dessa Agatha era de Carpazinha? Não, ela era de São Paulo. São Paulo. Esse caso a gente resolveu... poxa, próximo de onde a gente morava. Foi meio Não faz louco. tanto sentido. Nossa, qual é a chance de as duas coisas estarem conectadas? Acho que eles desenvolveram um teste lá e acharam que aqui era o lugar ideal depois, né? Pelo que eu li aqui nesse papel, parece que a mãe da Agatha fazia a vida crescer ao redor dela. É parecido com o centro do labirinto, talvez, não? Talvez ela era o primeiro manancial. Eles são exoterroristas, César. Eles sempre vão estar conectados. Eles sempre vão estar tentando abrir uma fenda. E Liz. eu acho que dessa vez eles conseguiram. Eu pego a folha da Ingrid na minha mão assim. Vocês Eu nunca nem ouviram pergunto, falar eu só sobre tomo. fenda, tá? Vocês nunca ouviram falar sobre fenda. Nenhum tipo de fenda. Só não o que é... tava escrito na folha. Foi a primeira vez que vocês viram uma menção à fenda. Não é algo que vocês ouviram falar sobre nas suas pesquisas de ordem e quando vocês estavam entrando na ordem. Não é algo conhecido por ninguém. Quem tá com a folha da Ingrid na mão? A Liz? Uhum. Eu pego da Pega mão aí. dela assim, sem pedir. Eu só pego na mão bom. dela e vou correndo e vou andando rápido pro porteiro com uma cara de puta, assim, cara de nervoso. Você conhece essa mulher aqui, porteiro? Não, nunca vi ela. Olha bem pra ela. Você conhece ela ou não? Eu nunca vi ela, não conheço, não. Tá bom. Eu volto. É, Toma, Liz, desculpa. Esse lugar onde eles estavam tentando plantar alguma coisa é dentro de Santo Berço? Bom, eles vieram pra Santo Berço e aí eu começo a mexer os papéis de novo. Não, esse experimento é no final de 2018. As folhas sobre Carpazinha e Santo Berço começam em 2019. Vocês não querem ouvir a fita que o Thiago achou junto com o documento da Ingrid? Espera. Nossa, é verdade, tem outra fita. Espera. Oi. Vocês lembram... O Joey, ele fala um pouco de vergonha do cemitério? Túmulo do Rafael Montes? Nossa, não tem como esquecer, não. Lembro. Sim. Vocês lembram que o solo tava completamente morto? Mas aqui ele tá completamente vivo? É como... Não parece que o símbolo... usa algum tipo de energia da vida em pessoas vivas?
Eu imaginei algo assim já faz um tempo, na verdade. Aqueles papéis que a gente encontrou mencionando EP, eu imaginei que esse lugar, ele suga de uma certa forma a vida das pessoas pra dar vida ao lugar. Ou a vida dos mananciais, aí eu olho pro porteiro. Ele ainda tá olhando, tipo, meio incrédulo, assim, pra maquete. Ele tá ouvindo vocês, ele não tá entendendo nada. Ele tá, tipo... Porteiro, vem aqui. Ai, pois não. Eu preciso te fazer uma pergunta um pouco séria. Vocês encontraram alguma coisa sobre entrar no labirinto? Você sabe o que acontece com os mananciais que estão no centro do labirinto? Eu sei, eu fui um deles. E Então o que fala, né? acontece? Desembucha. A gente... É difícil explicar. Quando você não tem conhecimento de que existe algo além daquilo, é só aquilo que faz sentido pra você. É só o símbolo. É só ele. Você sentia que de alguma forma você estava alimentando o símbolo? Eu sentia que eu era um com o símbolo. Ele era a única coisa que existia. Você falou que o santo e Santo Berço são a mesma coisa, certo? O Santo Berço é a única coisa que... Eram as únicas palavras que eu aprendi e eram as únicas que faziam sentido quando eu fui tirado de dentro do quarto que eu era mantido. Foi muito, muito, muito difícil para mim conseguir me adaptar ao mundo verdadeiro, o mundo que nós estamos agora. Vocês lembram aqueles papéis que a gente encontrou escrito Santo Berço devora? O Santo Berço, Sim. ele tá devorando. E eu acho que ele tá devorando um pedaço desse mundo pra alimentar essa tal de tenda. Eu não Mas sei, como que ele devora? eu Será acho que ele devora a sanidade das pessoas? Ou Bom, talvez uma a gente energia vital? A gente sabe que existe a membrana e que num lugar como esse ela estaria extremamente fina. Talvez a ponto de abrir uma brecha. Eu não sei, eu nunca cheguei nesse ponto. Mas se a gente realmente chegou aqui, significa que a gente pode ter contato direto com o outro lado. Bom, de qualquer forma, eu sou a favor da gente escutar essa fita vermelha do Thiago e continuar olhando essa sala que provavelmente tem mais segredo escondido aqui. Joey, dá um encontrar pra mim, por favor. Ô, Cezinha, tinha também mais uma gaveta ali que eu Nossa, não cheguei a olhar, ô. cara. Meus dados estão viciados, 003. Você vê que na sua frente, assim, atrás do pé da mesa, ali onde eles não conseguem enxergar, tem mais uma fita e em cima de um documento com várias fotinhas. Liz, tem alguma coisa aqui embaixo. O Joey se abaixa pra pegar. Você acha essa folha escrito Projeto Santo Berço e você encontra mais uma fita. Gente, Oi? olha o que eu encontrei. Eu entrego a Meu folha Deus. eu mostro a folha pra eles. Que isso? Todas as nossas respostas estão aqui. Os 5 doutores. Os doutores? Eu pego a fita na mão assim, eu começo a analisar. Joey, Sim? lê esse papel pra gente. Ok. Projeto Santo Berço. Tem o nome dos 5 doutores, eles parecem... O Joey suspira. Temos Dr. Walter Luz, Doutora Paula Verdante, Doutora Eva Van Gloss, Doutor Eva Van Gloss, Doutora, tá só mistype, desculpa. Nossa. Dr. Eric Jor, Dr. Mick Voltz. Cada um tem uma função bem específica. E embaixo diz procedimento e expectativas. O projeto Santo Berço, nomeado assim graças às respostas comportamentais da Cobaia 1, busca utilizar os efeitos de distorção da hipnose espiral como ferramenta para o resultado do próprio símbolo e seus efeitos. Com o estabelecimento de uma base operacional em uma região isolada com membrana enfraquecida,
e o uso de mananciais como fonte de energia potencial. EP. Meu Os Deus. estudos poderão chegar em níveis jamais antes aproximados. Os doutores Vultz e Verdante serão responsáveis por alocar os recursos necessários para a construção inicial de uma vida independente, sustentável em isolamento completo. Como que eles... A gente já entendeu que eles trazem as pessoas aqui, mas como que eles sugam a energia? Só por a Energia gente... potencial. São os Eles sugam mananciais que a alimentam energia o das- Santo Berço. O porteiro Mas tava como? certo. Os mananciais, eles vivem o símbolo. Eles estão o tempo todo alimentando o símbolo. Assim como a Cobaia 1 só falava de Santo Berço e... Porteiro! O Joey olha pra ele. Hã? Fica pelado. Que? Quê? Pessoal, Quê? se ele tiver o símbolo nele e for assim que... Eu não- que ele alimenta o Santo Berço. Eu não tenho símbolo em mim, porque eu teria... Eu não tenho um símbolo em mim. Tem Nem certeza? nas costas. Óbvio que sim. Eu acho que ele saberia, Joey. Ele vive o símbolo. Tem um bom ponto. Eles não tomam viu? banho aqui. E eles não têm espelho aqui. Pode ter em algum lugar que eles não veem. Porteiro, a gente pode olhar suas costas só? Ah, tudo bem? Ele vira assim e puxa a blusa pra trás. Você só vê as costas dele magras e nada, nenhum símbolo, só uma pele cinza mesmo. Gente, tudo bem, a gente não porteiro. viu. Obrigada. Não tem A nada gente de não Obrigado. viu o símbolo Eu naquele. nunca marcaria o símbolo em mim. Naquele selvagem que a gente viu que atacou a Liz e o Cezinha, a gente não viu o símbolo. Ele tava peladão na nossa frente. Eu acho que os mananciais que nasceram aqui não tem um símbolo no corpo. Eu acho que talvez o símbolo tava na cabeça do Rafael Montes e na cabeça da mãe da Agatha, a Ingrid, era mais pra, tipo, construir um manancial. E não, tipo, um manancial que já nasceu um manancial. O símbolo acho que tá dentro dele já. Já é o símbolo. Na verdade, a parte de cravar o símbolo, como por exemplo eles fizeram no Virgulino, eles simplesmente transformaram o Virgulino aquela coisa que quase matou a gente. E vocês lembram do velho louco que era o ferreiro e tinha aquele símbolo cravado nas costas? Como se Quem ele era o tivesse sido ferreiro? queimado? Então, porteiro, o velho louco, quando você me falou de Santo Berço e como o tempo passa aqui, o velho louco, ele já tava vários meses em Carpazinha com o símbolo cravado nas costas, como se fosse uma queimadura. E eu creio que aqui em Santo Berço tenha sido muitos O anos. símbolo cravado como uma queimadura? Do que Quem é o velho louco? Como alguém... Não... Ele... Ninguém que tá conectado ao Santo Berço conseguiria sair do Santo Berço e ficar... ficar muito longe por muito tempo? Não faz sentido o que você tá falando. Nem mesmo eu Pera. conseguiria sair daqui. Cara, se Eu o que ele diz é preciso- verdade, Liz, será Não. que ele cravou o símbolo nele mesmo pra ele conseguir sair do Santo Berço? Eu preciso te mostrar um papel, porteiro. E aí eu puxo esse papel. E eu mostro pra ele. O ferreiro carregava esse papel com ele. O quê? Ele tava resistindo. Eu não sei Ao o que... parasita. O que... Ele tá... Desculpa, eu não sou inteligente igual vocês, eu não tô entendendo praticamente nada. Esse lugar inteiro não faz sentido pra mim. Calma, porteiro. Ele... Desculpa, tem ferreiro. muitas coisas. A gente não tem muito tempo. As coisas não saíram exatamente como eu planejei. Meu plano envolvia a gente encontrar o ferreiro. Eu achei que o ferreiro ia trazer vocês pra caverna. Desculpa. Eu preciso pensar. Liz, Espera, sobre se esse ele- papel daí. Desculpa, pode falar, Joey. Peraí, deixa eu tirar o papel. Se o ferreiro viesse pra cá, qual exatamente seria o seu plano? Matar ele? Sim. Se ele tinha medo de vocês, eu pensei que vocês fossem justamente quem poderia me ajudar a matar ele e descobrir como acabar com tudo isso. Eu achei que eu não pensei que ele ia mandar um minerador pra vocês, por isso que... A O gente Joey- não conseguiria matar o ferreiro. O Joey chega perto do porteiro e fala: você tem absoluta certeza que não tem como salvar ninguém aqui dentro do Santo Berço? Você tá falando em matar o seu próprio pai.
Eu tô falando em Independente salvar do que ele fez, é o os seu pai. mananciais. Ele não é o meu pai, ele é meu pai, mas ele é um monstro. Você não sabe o que ele tá fazendo. Você não sabe o que é, como é ser um manancial. Você não sabe a dor, a tortura eterna que é ser um com o símbolo. É impossível descrever. Eu sei que vocês nunca vão entender. Eu só peço que vocês aceitem e me ajudem a destruir e salvar os outros mananciais. É só isso que importa pra mim. Tirar aqueles que nunca conseguiram se livrar da tortura que eu vivi. Eu sinto muito pelos seus amigos, porteiro. Minha família. Sua família. Vamos escutar as Vamos fitas? Não, acho que Fita, vai dar um por jeito favor. nisso. Mas, Liz, eu tava pensando sobre o símbolo em si, do ferreiro que saiu. O porteiro, você falou que as pessoas não conseguem sair daqui porque o parasita faz elas voltarem, é isso? Vocês comeram e beberam daqui. Vocês gostaram da comida daqui, não gostaram? Não era a qualidade. Não muito. Você Sim. gostou muito, César. Você tá mentindo só, né? Eu sei. Tá. Sim. Melhor pro César, assim. Depois que você começa a viver em Santo Berço, você... É muito sutil o jeito que as coisas funcionam. Nada do mundo exterior parece chegar nem perto daqui. Nenhuma comida que você comer de novo vai ter o mesmo sabor. Nenhuma alegria que você sentir fora daqui vai ter o mesmo efeito. Só aqui você consegue encontrar a verdadeira felicidade, porque aqui as coisas são muito melhores que em qualquer outro lugar. É por isso que ninguém vai embora. Eles não estão sendo controlados como zumbis. Aqui é só realmente muito melhor que qualquer outro lugar. Eu acho que você tá enganado. Eu não concordo com a sua teoria, porteiro. Porque eu pego esse papel aqui dos conflitos internos, eu mostro um pouco assim pra ele enquanto eu leio pra ele, assim. Você tá vendo que eles meio que forçaram as pessoas a se tornarem ignorantes? Quanto mais tempo elas viviam em Santo Berço, mais os doutores concordaram em transformar os moradores de Santo Berço ignorantes. Ou seja, você deve pensar dessa forma, que você foi criado pra pensar dessa forma. Mas a gente pode se esforçar e tentar sair desse transe. E eu acho que foi isso que o ferreiro que escapou daqui tentou fazer. Ele se forçou a sair desse transe, ou seja, e sair da ignorância que Santo Berço impôs a ele. Não entendo como o que você falou tá relacionado ao que eu falei. Eu me referi à qualidade de vida do dia a dia, de comer a comida gostosa, de viver a vida feliz. Ninguém tem problemas em Santo Berço, não tem conflitos, não tem perigo. A gente vive a nossa vida e não tem preocupações. Lá fora as coisas são diferentes. Ninguém quer sair daqui porque aqui é uma vida tranquila e feliz. Lá fora é A tudo noite incerto. aqui é tranquila mesmo. Quando você é um Ignaro, ela pode ser um pouco brusca. Mas quando você se torna um Lusídio, quando você se torna conectado com o Santo Berço, as coisas ficam muito mais agradáveis a você. É por isso que todos ficam quando vêm pra cá. Cara, tudo que você fala Mas- se contradiz. Mas é por Mas isso que eu é quero nisso destruir esse lugar. Mas é por Porque isso que isso- você acredita nisso, porteiro. Porque é justamente essa vida feliz e agradável que todos eles vivem, tá sendo sustentada pela tortura dos meus irmãos, pelo inferno que eu vivi. Por que Gente. o Santo Berço tem tanto medo do fogo? Eu não sei. Provavelmente porque... Eu não sei. Provavelmente porque é isso de que ele tem medo. Todos têm medo de alguma coisa. Gente, eu estive pensando aqui. Pro velho louco, o vulgo ferreiro, pra ele ter aquele símbolo nas costas, a gente tem duas opções. Ou ele, como ferreiro, soldou alguma coisa que
ele mesmo colocasse as costas e fizesse aquilo nas costas dele, ou ele tem um cúmplice. Ou alguém pegou um dos cristais vermelhos e desenhou aquilo nas costas dele. Ou fogo. Porque ele mesmo não conseguiria fazer isso. Eu acho que alguém fez algo com ele. Eu não vejo motivo. Porteiro, você vê motivo pra alguém cravar um símbolo nas suas próprias costas? Eu não faço ideia do que vocês estão falando, eu tô tão confuso quanto vocês. Tudo que eu sei, eu já falei. Você marcaria o Cara. símbolo no seu corpo por algumas... Por que eu motivo faria algum? isso? Claro que não, eu odeio o símbolo. Por que eu só desenho ele porque eu sinto a necessidade de estar próximo dele. Eu acho que é exatamente isso que ele falou. Ele tem a necessidade. Então o único jeito do ferreiro antigo ter saído daqui foi cravando o símbolo nele mesmo, pra mesmo ele saindo daqui do vilarejo, ele continuar estando conectado ao Santo Berço. Senão ele nunca conseguiria sair daqui. Eu acho que Faz aquilo foi a sentido. tentativa dele de fuga. Pra mim é o que Mas parece aí- ser. Por mas isso que aí ele que falou tá. que queria se resistir ao parasita. Alguém ajudou ele a fugir fazendo aquilo nas costas dele? Ou ele fez sozinho? Se alguém ajudou, a gente não sabe quem é. Porteiro, em algum momento eu vi, acho que foi o ferreiro, ou você mesmo, comentar que a antiga ferreira havia morrido há 10 dias. Ela morreu? São 10 dias fora de Santo Berço ou em Santo Berço? 10 dias fora de Santo Berço. Ela morreu há 10 anos atrás. Ela me O trouxe ferreiro falava comigo. e me criou por... Eu pude ter uma vida normal como porteiro com ela. Ela realmente me amava. É difícil, eu não odeio o ferreiro, eu odeio Santo Berço. E a ferreira, por acaso, parecia essa moça e eu aponto pra foto da Paula, assim. Ah, ele olha. Ela era loira, mas ela sempre ficava em forma de Lucídio. Às vezes nós mudamos muito quando mudamos de forma. Mas eu não saberia dizer. Obrigada, isso já ajuda. Ok, vamos ver as fitas? Por favor. vocês Eu colocam? pego a fita vermelha. Ok. Eu dou uma olhada nelas. Tem alguma coisa escrita tipo, nelas? Eu dou uma olhada, frente e verso. Não. Ela só tem essa corzinha mesmo. Tá. Você coloca então a fita vermelha. E ela começa a tocar. Os estudos com Eric utilizando a cobaia 1 determinam uma sequência interessante de fatos. A cobaia 1, ao ter o símbolo marcado em si, tornou-se o que Eric chama de uma fonte de energia potencial. Sua vida foi parasitada pelo símbolo, ou melhor, pela entidade invocada nele. O resultado disso é agora a denominada hipnose espiral, que afeta não apenas a psique da fonte de EP, como também o ambiente ao redor e seus organismos. Eric entrou em contato com seu mentor Mick para estudos mais avançados. Eles esperam que enfraquecimento da membrana local tenha grande determinação no potencial da entidade que eles denominam parasita de dimensões. Parasita. Parasita, dimensões. Gente, minha cabeça tá fritando, não tô aguentando mais. Eu vou... A minha também, Thiago, mano. O Thiago sobe pro armário do Santo Berço, porque a cabeça dele tá fritando. Ok. Você Procura vai em direção a algum esse documento. armário. E você encontra um documento escrito em cima Santo Berço, só isso. E uma lista com várias informações diferentes. E essa folha tá escrita à mão. Tudo tá escrito à mão. Ele tá lendo isso daí, então. Você quer Pra ler? ver se ele acha alguma Tá, coisa mais. eu vou botar aqui. Vou pedir pra que os outros não leiam porque não estão com a folha ainda perto dele. Nossa Encontra senhora. isso. Tá, vou deixar aqui em Eu cima. tô lendo essa aqui. Meu pai amado do céu. Ela tem bastante coisa nela, assim. O Thiago tá lendo isso daí. Ele não aguenta mais ouvir as fitas. A gente pode ir ouvindo o bagulho, o outro, enquanto você lê, então? Isso daí você tá falando de RPG? Não, fora do RPG. Dá pra gente ir escutando a fita enquanto o Thiago Vocês faz podem isso? fazer o que vocês quiserem, sim. Vai na fé, pô. Vou botar a fita azul, então, vai. Você bota a fita número 3. E ela toca. Um segundo.
Aqui. Os novos estudos com auxílio da doutora Paula Verdante e Walter Luz nos deram muitas respostas. Vir para uma cidade isolada com a membrana frágil foi realmente uma boa ideia. Walter explica que o símbolo funciona como uma marca de hospedeiro, uma espécie de permissão para a entrada do parasita. Os efeitos da hipnose espiral do parasita têm o propósito de satisfazer os prazeres e necessidades de seus hospedeiros. Isso resultaria em comida saborosa, plantações fartas e clima agradável. Até mesmo transformação geológica de terreno inapto para fértil. O parasita mantém seus hospedeiros com alta qualidade de vida para que o mantenham alimentado com fontes de energia potencial. Walter tem tentado utilizar animais e corpos relacionados ao enfraquecimento da membrana como hospedeiros do parasita, utilizando aqueles motoqueiros estúpidos como fonte de EP. Nós entregamos a eles pequenos medalhões com o símbolo para que funcionem como fonte de EP, mas Eric não parece satisfeito. O seu plano é recriar o que descobrimos com a Cobaia 01, mas agora com 2 pessoas. Usar o que ele chama de mananciais, seres humanos presos convertendo toda a sua vida em energia potencial para o parasita. Pera, então a gente tá todo mundo parasitado? Foi o que eu falei sobre o velho louco, não faz sentido ele cravar o símbolo nas próprias costas. Por E que os que ele ia querer arrombados? ser parasitado? Vocês não revistaram o corpo deles antes de queimar, revistaram? Não. Foi mal, a gente tava... Não, era... tudo bem. César, entendo eu não que acho- vocês fizeram na melhor das intenções. César, eu não acho que a gente tá parasitado, porque o símbolo não tá na gente. Então a gente só é parasitado quando o símbolo tá na gente e quando a gente tá nessa mesma situação que o porteiro, tá? Não acho que seja assim, eu não tô entendendo muito bem. Mas nós, mananciais, a gente não fica com o símbolo cravado na gente, a gente só fica na sala com o símbolo. Porque Joey, o que a doutora falou no gravador é que o parasita ele age de forma hipnótica, fazendo a gente, nosso organismo realizar o que ele mais quer. Isso resulta em comidas gostosas e sensações extraordinárias. Então, talvez só da gente ter entrado aqui a gente já tá sob influência desse parasita, eu não sei. Eu acho Mas que... lembra do que o porteiro falou. A transição completa acontece só quando a gente toca aqueles outros cristais e a gente não tocou. Sim, Mas, é verdade. a gente já tocou o lodo. Eu E já como toquei. isso explica? E como isso explica a gente sentir Tá, aquele sanduíche no sanduíche era gostoso mesmo. Eu odeio admitir isso, mas por que eu achei tão gostoso? Era só um sanduíche dentro de um sanduíche. Mas a marca do hospedeiro, ela pode estar na gente de alguma outra forma. A gente precisa descobrir como. Eu não acho que Começa vocês a pegar estejam em sendo... mim assim. Isso não faz Ah, não. sentido. Vocês não estão sendo usados como mananciais. Os mananciais estão sendo usados como fonte para todo o resto. Os meus Será que irmãos foi que a- estão presos estão sendo usados como fonte para sustentar todo o resto da cidade. É eles que a gente quer libertar. Eles que são a fonte, Gente. não vocês. O Thiago chega com o papel na mão, foi o- gritando: Liz! Foi o ferreiro que deu a armadura pra gente. Será que tá na gente por causa da armadura? Gente. Tô balançando É o verdade. papelzinho na mão, correndo, desesperado. Fala, Thiago, não me diga que você trouxe mais coisa. Eu acho que essa daqui é a coisa, Liz. Lê isso daqui pra todo mundo. E ele entrega. Oh. Ai. A Liz dá uma banada assim com a folha. Santo Berço. A expansão inevitável do projeto pode resultar em conflitos morais de ígnaros que ainda não compreendem a grandeza do nosso santo. Começaremos agora o processo de santificação e tradicionalismo para que o santo prospere cada vez mais forte. Gerações futuras de Santo Berço não saberão o que as mantém aqui, e a hipnose espiral ambiental irá mantê-las vivas e felizes, enquanto o ferreiro, o líder escolhido, irá se responsabilizar pela manutenção dos mananciais, preferencialmente seus próprios descendentes, mantendo o Santo Berço alimentado
distorção sempre viva. O Joey Distorção. olha pro porteiro enquanto ele fala isso. Enquanto a Liz leu essa parte dos seus descendentes. A peregrinação busca substituto no mundo exterior para a carga vital. Cargo. Opa, para cargo vital. Traduzir os achados para ritos tradicionais. A provação servirá como prova de distorção temporal para os moradores de Santo Berço. Segregar estrangeiros como ígnaros e moradores como lusídios é uma tática para manter o segredo de mais difícil acesso, dando tempo suficiente para que a hipnose espiral atinja o cérebro. Assim, quando o alvo eventualmente descobrir sobre a distorção temporal, ele não consegue mais desejar ir embora de Santo Berço. Instruir aos lusídios utilizar a contagem de tempo ígnara para novos ígnaros de Santo Berço, para que a confusão temporal não os assuste inicialmente. A distorção temporal deve ser a última revelação antes da provação. Expor lusídios ao cristal da hipnose antes da provação apenas após prolongado período de exposição à hipnose espiral, para que estejam inconscientemente acostumados. Caso contrário, como visto na Cobaia 1, o choque psicológico pode ser enlouquecedor. O Cezinha podia ter morrido. Era isso que o minerador tava tentando fazer. Mas não. ter morrido, você ia perder a cabeça, César. Você ia enlouquecer. Talvez até lutar contra a gente. Não. Eu começo a andar em círculos. Não, em círculo não. Em círculos espirais, César? Não, só um círculo sem espiral mesmo. Revelar a verdade apenas a linhagem de ferreiros. Escolhe membros Seletos. seletos de Santo Berço para achar apto revelar para auxílio na manutenção de mananciais. E achar apto para Você tá com o auxílio na cancelamento de eco ligado, Gabi? Porque tá meio que cortando Não. às vezes seu áudio. Todos os filhos da ferreira devem ser mananciais, para que ele não desenvolva afeto para que ela não desenvolva afeto ou empatia por seus filhos. Nós seremos lembrados como os guardiões, como um testamento dos verdadeiros criadores do futuro. Seremos eternos no Santo Berço. É o que a gente tinha falado, né? Os doutores são os guardiões. Aqueles arrombados egocêntricos construíram estátua ao redor de uma espiral pra satisfazer o ego deles, velho. Eles Eu sou fizeram muito puto. Eles fizeram mandamentos de Santo Berço. Eles brincaram de Deus. brincaram de Deus com pessoas, não apenas que eles criaram, não apenas os mananciais que nasceram aqui, mas com pessoas das cidades ao redor, com todo mundo. Eles brincaram de Deus com todo mundo. E, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas pelo que falaram aqui, cada segundo que a gente passa aqui, a gente tá ficando maluco, tá? Todo mundo aqui. Então, essa transformação aí do Joey, do Arthur e do César, eles estão cada vez mais próximos de ficar doidão. Thiago Sensei. Não, eu começo a voltar a andar em círculo. Calma, Não, Cezinha. Não, Cezinha. Eu dou um tapa na cara do Cezinha. Bem de leve. Ai! Se acalma, tio. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Thiago Sensei. Vai lá. Tá. Eu acho que tem um motivo de você e a Alice Senpai não conseguirem se transformar. E eu, o Arthur e o César, sim. Vocês lembram que eu fui o primeiro, certo? Sim. Vocês lembram que eu também fui o mais machucado? Sim. Eu acho que são os cristais verdes. Será? É porque ele também botou o cristal verde praticamente até a minha cabeça, né? Acho que se fosse isso, eu estaria também lucídio. A minha primeira teoria era quão aberto a pessoa tava pro Santo Berço. O Joey tava muito aberto a comer a comida daqui e tal. Eu não e tava tava nem um pouco aberto, César. Como assim? Olha, gente. Eu não tava nem um pouco aberto. O que eu escrevi no papel pra Liz, na taverna, Eu puxo o papel com a mensagem do Joey.
eu mostro. Ali Senpai tava muito... Ela tava muito contra tudo que tava acontecendo e daquele jeito a gente não ia descobrir nada. Eu escrevi pra ela que era mais fácil a gente se fazer de ignorante e entrar no joguinho deles, porque era claro que a gente tava sendo manipulado. Tudo era muito bonito, tudo era muito legal, todo mundo desejando boas-vindas a Santo Berço, a comida boa, a bebida boa. É claro que eles estavam tentando manipular a gente. Entendi. Eu falei pra ela agir que nem ignorante, pra que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. Pra que a gente pudesse manipular eles e não o contrário. Foi por isso que, de uma hora pra outra, eu fiquei aberta e eu fiquei amigável e eu conversava com todo mundo. Eu não aceitei esse lugar em nenhum momento, César. Mas fazendo isso, eu descobri muito mais do ferreiro e das outras pessoas do que se eu tivesse sido eu mesma. Entendi. Tá. E é exatamente o que tá escrito nessa folha de conflitos internos. Forçar ao futuro de Santo Berço a ignorância para que se sintam abençoados, ao invés de pesquisar e explorar mais do outro lado. Parece que eles estavam tentando fazer esse mesmo jogo com os habitantes aqui. E Então, a única pessoa que sabia da verdade o tempo todo era o ferreiro. É sempre o ferreiro. Então o que vocês demonstraram é justamente o que aconteceu com as outras pessoas que vieram pra cá, que foram de fato ignorantes. Vocês só agiram da maneira que outras pessoas vêm pra cá e agem, então. Eu acho. só agi- Basicamente, Eu só agi da maneira com que a gente fosse só mais lusídios, ignoros, ignorantes e que a gente precisava de algum acolhimento ou alguma coisa do tipo. Entendi. Mas no final, se tornar um lusídio significa justamente se tornar ignorante. É exatamente isso que significa. Você aceita o Santo Berço do jeito que ele quer que você aceite ele. Você tá sob hipnose e você não sabe que você tá sendo hipnotizado. Você finalmente vira um hospedeiro e você acha tudo do bom e do melhor, porque você tá servindo como um hospedeiro pro santo. E o santo nada mais é que uma entidade do outro lado. Então, mesmo que a gente consiga acabar com o sofrimento dos irmãos do porteiro, a gente ainda vai ter que lidar com o santo, o que quer que ele seja. Acabar com os mananciais só vai enfraquecer a entidade, mas ela ainda vai estar lá. E a membrana tá fraca. Talvez exista até um buraco nela nesse momento. Se o santo Bom. conseguir atravessar de um lado pra outro, eu não sei o que vai ser de nós. A Acho gente que já isso não é sabe nenhum como santo. lidar com isso. Como? Se esse santo aparecer, Não tem nenhuma a informação. gente joga fogo. Vocês não tem nada que indique como que a gente entra no labirinto? A única coisa que importa é só saber como entrar e acabar com isso. Vamos terminar de olhar a sala e... Porque ainda Espera. deve ter alguma coisa escondida aqui. Ué. Porteiro, o seu pai tem um símbolo nele? Eu não sei. Nenhum outro lusídio tem o símbolo nele? Você já viu alguma coisa do tipo? Eu nunca vi ninguém com o símbolo. Eu nem sei o que aconteceria com uma pessoa que tem o símbolo. Joey, todas as criaturas que a gente encontrou com o símbolo cravado, elas agiam de forma completamente violenta. Elas nos atacavam. Eu acho que quando você vira de fato um hospedeiro da criatura, você fica completamente violento. Você vira um corpo pra criatura, de verdade. É a criatura que tá no corpo e não mais um cérebro, não tem mais um ser pensante ali. Mas como que o velho louco sobreviveu tanto tempo, então? É só porque ele tava fora do Santo Berço? Ele tava resistindo ao parasita. Como? Eu não faço ideia. Mas alguém tentou sabotar ele, desenhando aquele símbolo nas costas dele. Tiago, você lembra que Eu tem dei um mais... rolê pela sala. Você viu alguma... Tava no rolê. Você lembra que tem várias outras coisas ainda que vocês não viram naqueles armários lá? No quadro, tem algumas folhas que vocês não pegaram lá nos armários, principalmente perto do lodo. E quando você estava passando aqui, dando uma olhada por cima, você viu que tem outra folha perto da escada também. Eu pego Tem essa folha cristais da nessa escada, mesa tava aqui, dando rolê. mestrinho. Peraí.
Você tem cristais na mesa? Tem esses cristais aí, mas todos eles perderam a força. Ah, bosta. Eu ia fazer Todos o eles estão bem refil dos fracos. meus tiros de vermelho. Pega a folha do lado da escada, então, Tá, e dá uma olhada nela. ok. E enquanto isso, o que os outros estão fazendo? Eu quero dar uma Eu última também cheguei checada bem nas perto do folhas pra lodo, ver se viu? tem alguma outra coisa. Em quais? É, No eu chão? Baixar Cheguei bem perto mesa. do lodo. É no chão, embaixo da mesa, em cima da mesa, pra ver se, se a gente não deixou passar nada. Nessa área, vocês já pegaram todas as folhas e coisas que tinham no chão. E fitas e tudo mais. Tá. Eu quero observar com bastante atenção a maquete e É- debaixo dessa mesa da É exatamente maquete o que eu também. falei. É exatamente o que eu falei. É uma versão antiga de Santo Berço, assim, já escrevi. O que dava pra Não ver tem mais nela, nada. você não vê nada mais específico do que isso. É uma maquete que ela é bem feita, assim, com certeza foi feita por um profissional. Um cara que sabe debaixo, fazer né? maquetes. E debaixo da mesa você vê o Debaixo. lodo vazando um pouco, assim, e mais nada. Eba. Pera, você olha na direção. Pera aí, tá. Não, você olha nessa direção, não tem nada, tá certo. O César então vai em direção. Pera aí, o César, enquanto você tava olhando, o César vai em direção a esse quadro. E você vê só um documento preso com uma taxinha nesse quadro. E os outros documentos são todos meio que caídos. Parece que caíram e tem outros pedaços rasgados, assim. E o documento que você encontra é esse daqui. Tá bom. Ninguém lê, sai fora. Longe. Minha mão tá em cima, mas eu nem tô olhando. E Thiago, você tem essa página aqui, eu vou pedir pra ninguém mais ler nem de você. Nice, velho. Daqui a pouco a Liz Gente. vai ter mais documento pra ler. Vocês podem variar quem lê a carta sempre, que acho que fica mais legal. Cadê o meu? O seu tá em cima à esquerda lá. Essa aqui? É esse aí. Tá. Liz, você vê o César lendo uma folha e o Thiago lendo outra. Eu vou perto do Cezinha. Arthur também pra tomar lê. de perto. E Joey também, obviamente. O que foi? Também vendo. Vocês veem o César e o Thiago lendo uma folha cada um, Eu vou lá com o Thiago. tá? Então você pode ler a folha em cima à direita. O Arthur também. Tá, se vocês forem ler, pode ler em voz alta. Não precisa ficar todo mundo lendo quieto. Tá, eu vou ler pra Liz, Liz, eu vou ler aqui. Olha só o que eu achei. Vai. Isso aqui parece que é algum registro, algum tipo de relatório sobre a expedição da doutora Eva na Nova Zelândia. Quer dizer, na Europa. Aqui. Seguindo a ordem de desconjuração, esse arquivo registra a expedição arqueológica liderada por Eva Van Gloss em ruínas recém-encontradas na remota ilha de Heilagbaga. Documentações militares da época indicavam um acampamento de patrulha enviado um ano antes da erupção repentina do vulcão na ilha. As ruínas encontradas são de uma civilização desenvolvida que surgiu e prosperou na ilha por centenas de anos, sem nenhum registro de texto. A formação geológica local também se demonstra completamente desregulada e incompatível com a região, resultado de algum tipo de mutação antinatural. Era o Santo Berço versão antiga. Tá, continuando. Grandes construções e tabletes de pedra continham o mesmo símbolo em espiral cravado. A civilização parecia manter algum tipo de culto ou adoração a esse símbolo. O desenvolvimento social apresentado não é compatível com as datas previamente analisadas nos documentos, apresentando uma evolução extremamente acelerada, considerando a erupção do vulcão também adiantada, considerando os cálculos geológicos regionais. As determinações da desconjuração são continuar com estudos independentes ao redor do símbolo espiral até obter informações relevantes. Santo Berço já existiu no passado e foi isso que a doutora Eva achou. Mas. Meu Deus! Pera, minha cabeça. E também tinham os mananciais que desenhavam símbolos nesse Santo Berço antigo. Talvez aconteceu no passado a mesma coisa que está prestes a acontecer agora. O manancial se rebelou e acabou com o Santo Berço. Mas. A gente precisa descobrir como eles acabaram com o Santo Berço. E a gente Sua voz tá precisa cortando garantir- bastante, Gabi, não sei porquê. É só pra mim? Sim, é Não, pra mim também. Liga o cancelamento de eco e volta. Parece muito tenta de desligar e cancelamento ligar. de É, eco, parece se bastante você cancelamento cortar. de Não, eco. é desligado, mas eu vou ligar e desligar então, peraí.
Tá desligado. Agora ficou Liguei e melhor. desliguei. Ah, agora melhorou, agora melhorou. Nossa, é. Tá, Parece que ele nice. tá com alto-falante. Não, perfeito. Eu nem. Eu só liguei e desliguei. Tá. Então, Cezinha, mas. Parece que eles destruíram, mas tipo, sabe? Foi um trabalho mal feito, porque a Eva foi. Ela conseguiu encontrar esse lugar e ela conseguiu dar vida pra Santo Berço mais uma vez. Ou o que quer que eles chamavam esse lugar. Então, se a gente for fazer isso, a gente precisa fazer de um jeito bom o suficiente pra isso nunca mais ser encontrado. É, eu não sei definitivamente como a gente vai explodir os lugares aqui, eu não sei, mas de qualquer forma não é muito estranho. Eles, lá nesse outro Santo Berço, eles só mataram as pessoas e não se preocuparam em deixar as ruínas pra trás. Bom, se é isso que você tá falando, a gente teria que explodir aqui. É aquela coisa, a gente combate o terrorista e todo dia aparece mais, parece que não acaba esse tipo de coisa. Mas eu ainda não entendi por que eles foram atrás da Ingrid. Isso não faz sentido pra mim. Por que a mãe da Agatha? Ah, eu também, eu vou saber muito menos que você, Liz. Eu ando... Bom, não. Deixa os meninos interagir lá. Depois eu faço menção. Ô, Joey, Eu vou começar a procurar aqui também, vai. Eu ia procurar aí. Dá um encontrar, por favor, vocês dois. Aqui eu já foi, eu vou voltar. Vocês vêm mais pra cá, porque aqui já foi tudo. 33 foi bom, mano. Deixa eu ver. Bom, Eu tirei bom Tirei bom. também. ok. Vocês encontram inicialmente no meio... Aqui já começa a ter um monte de papel cheio de lodo e sujo de lodo. Mas tem um específico que dá pra ler um pouquinho ainda. Que é esse daqui. Dá pra ler só o título. E aí tem vários que cálculos. nojo, mano. Pega ele um Nossa, papel não. todo melecado, assim. Joga em cima da maquete ali, tá todo nojento. Ah, não, tá tudo bem, eu tô de luvas. Não dá pra ler nada ali, você consegue enxergar alguma coisa? Análise de distorção temporal baseada em energia potencial. Você tá vendo a quantidade de cálculo aí? Esse papel é do Eric Dior, definitivamente. Mas... Do mentor dele, o Mick. Então eles só conseguem distorcer o tempo por causa dos mananciais. E eles sugam a energia potencial dos mananciais pra isso. Sim, é bom, a gente não vai descobrir como que eles faziam isso ao certo, eu acho, mas... Os mananciais que causam o tempo passar diferente aqui. Pelo menos isso ficou claro agora. E quando você se abaixa pra pegar esse papel, você vê... Você tem um sentimento estranho, César. Dá uma rolada de... exposição paranormal, por favor. Pariu, mano. Ainda bem que não é sanidade. Falei, mano. Você falhou? Tudo bem. Você ainda assim tem um sentimento um pouco estranho. Você não sabe exatamente explicar o que é. Em relação a uma folha específica. Que tá um pouco mais à frente. Você não sabe o que é. Parece até como se alguém tivesse sussurrado algo no seu ouvido e mandado você olhar pra ela. Mas tem uma folha que te deu um calafrio só de você passar o olho por ela. Ela tá bastante suja. Eu fico só com uma expressão em choque e vou em direção a ela pra pegar ela, mano. Você se aproxima. Você pega ela, ela tá bastante suja, mas você vê algo estranho. Você vê o que parece ser um símbolo com 5 lados. E você só reconhece uma coisa nele. No caso, eu só reconheço o símbolo que a gente conhece, Isso. né? Tá. Eu pego ele todo melequento assim. Liz, eu tô tremendo. Sim. Tá Eu não tudo sei o que- bem? Eu não sei o que é isso, Liz. Mas Eu tá me dando... reconheço alguma coisa, mestre? Você dá um teste de exposição paranormal, por favor. Eu tenho mó pouquinho. Pera. Calma que eu perdi. Exposição paranormal. Nossa, eu tenho 17 só. Eu tirei 12. Eu tirei... Você olha pro símbolo de baixo e você sente que você já viu ele antes. Você sabe que você já viu ele antes.
Você não sabe dizer exatamente aonde. Não toquei. Tudo bem, relaxa. Você sabe que você já viu esse símbolo antes. Em algum lugar. Você não sabe dizer exatamente aonde, mas em alguma investigação sua, em algum lugar do caso da Agatha, esse símbolo tava lá. E agora a gente pode voltar pro... Enquanto isso tudo acontecia, temos o outro lado dos nossos amigos conversando sobre a outra carta, que eles podem ler em voz alta agora. Tanto de folha, mano. Joey. Você pode... A gente não precisa mutar, você pode falar, Gabi. Não, eu só tô. Se você sabe de onde é, você tô pode olhando falar a como... folha, eu tô olhando a Se você folha. sabe de onde é, você pode falar como player, não tem problema. Tá, não, Joey, eu vou você deixar viu? eles interagirem primeiro. Ok. Você viu o que tá escrito aqui? Eu vi, Sensei. Tá, pode ler em voz alta. pode ler. Rapaziada. Não, vocês podem ler em voz alta, a gente considera que vocês leram todos juntos depois. Não Deus. Parasita. 12 de dezembro de 2019, 21:32:13. Eu sou o Ferreiro. Mickey não pode roubar isso de mim. A equipe foi comprometida. Eles não percebem apenas, eu ainda lembro. O cristal da hipnose. Eles estão conectados ao parasita. Como foram estúpidos a ponto de se permitir encostar nele. O parasita não me permite aproximar. Eu precisei marcar o grande símbolo em mim para conseguir me guiar no labirinto. Somos cientistas, não é um deus, é um parasita. Mickey precisa lembrar disso. O símbolo é forte. Não esquecer. Irei confrontar Mickey hoje. Precisamos ir embora ou destruir o parasita original. Se Mickey negar, irei expor o Santo Berço. Irei encontrar os investigadores da Ordem e mostrar como chegar em Santo Berço. Eu só não posso esquecer. Eu não posso deixar o símbolo me fazer esquecer. Vou trancar o laboratório e destruir as outras chaves. Eles não poderão destruir o trabalho que fiz. Não santo. Parasita. 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 Joey. Ou Walter ou Eric Jur era o velho louco. E um deles cortou a língua dele para ele não revelar nada sobre isso pra ninguém. O Joey abaixa a cabeça e só fica pensando. A sensação que ele tem é que é a última vez que ele vai ver os amigos dele reunidos. Vamos voltar pra eles, a gente tem que mostrar isso pra eles agora. Tá. Vocês passam, então, o porteiro tá só olhando pra maquete, assim, pensando. Vocês chegam e... Cara. E eles acabaram de pegar essa folha com os símbolos. E tava olhando pra ela. Essa página tava mais pra cá, né? Aham. Tava bem perto do Vocês lodo, me assim. veem. Vocês me veem agachado, assim. Eu coloquei um pouco do meu joelho no lodo, assim. E eu só ergui a folha pra Liz ver. Cezinha, sai de perto do lodo. Eu chego, tipo, correndo pra cima dele, puxo ele. Dou uma esbarrada sem querer na Liz também no processo, peço perdão. Thiago, Cezinha, sai daí. O que você tá fazendo Aquela- perto do lodo? Sai de perto disso. aquela folha, Thiago. Thiago, Que folha? Thiago. Que foi, Liz? O que aconteceu? Você não vai acreditar no que eu acabei de ler aqui com o Joey. E O que aconteceu? Por que vocês estão assim? malditos exoterroristas. Eu Como eu não- odeio eles! Eu não tô entendendo. O que aconteceu? Você tá vendo essa folha? Cezinha, mostra pra ele. Que folha? Não sei nada. Só sei dessa folha daqui, ó. Essa folha Eu daqui, mostro tipo, pro Thiago essa folha aqui, ó. Pega a folha na mão. O que é isso daí? Tô vendo a espiral, mas o que é isso Thiago. daí? Você reconhece algo dessa folha, Thiago? Eu reconheço, mestre. Exposição paranormal? Bora ver se eu reconheço, né, rapaziada? Rapaz, eu olhei muito pra folha e não reconhecia nada. Sei não, gente. Thiago, O que é isso, Liz? Não sei. eu já vi isso no nosso último caso. Eu já vi isso. Mas eu não lembro se foi no livro que eu usei pra quebrar o feitiço da Agatha e do Gabriel. Ou se
foi em outra parte do bunker. Mas eu já vi esse símbolo. E Tá, mas. O que E que esse isso símbolo? significa? significa que Santo Berço... Vê bem o símbolo de Santo Berço no canto da página. Ele Sim. é só uma parte de algo muito maior. Os exoterroristas, o plano deles vai muito além e Santo Berço é só um pedaço de tudo. Pera, então, Mestre, mas isso daí Oi. tem 5 pontas? eu quero dar um encontrar aqui pra ver se eu acho uma caneta. Você encontra, não precisa nem dar encontrar. Você encontra uma caída no meio dos papéis. Ok. Tem mais 3 símbolos, então. Se teve um aqui, tem mais 3 outras coisas que aconteceram. Como que isso aqui tá conectado àquilo? Tipo, não tô conseguindo entender. Eu não sei o que os exoterroristas querem, Thiago. Mas O Joey se puxa eu o pudesse porteiro. dar um palpite, Porteiro, vem aqui comigo, por favor. Ok. O que foi ouvir? Ok, continua, pode continuar. Vocês nem perceberam, estão só. Será que se a gente. Se eu Pera, pudesse isso dar aqui um tá palpite, eu acho que esse símbolo é algum tipo de evocação pra abrir a membrana. Pra conectar um mundo ao outro. É um tipo de abertura. É justamente aquilo que os exoterroristas tentam há todos esses anos, e há todos esses anos a gente tenta parar eles. Cara. Eu acho que a gente tá perto do fim, Thiago. Não, perto do fim a gente não tá. Isso daqui a gente tem que levar isso pra ordem o mais rápido possível. Porque se isso daqui é só uma parte, e isso tá conectado ao caso da Agatha, vai ter mais 3 outras coisas que eles estão planejando. Eu acho. E se a gente levar isso de volta pra fora do Santo Berço, e assim que a gente sair daqui, a gente colocar fogo perto do lodo e o lodo sair de perto da folha? Talvez a gente consiga fazer o lodo sair da folha com fogo. Não. Só encostar de perto. A gente Não precisa vai saber o que é funcionar. isso. Não, vai funcionar, não tem como. A gente precisa descobrir os componentes químicos do lodo pra descobrir como tirar ele da folha. É mais seguro levar essa folha pra ordem e eles mesmos fazerem o processo. O fogo só vai piorar as coisas, eu acho. Eu acho que se a gente colocar o fogo perto, o lodo vai sair de perto. Não... A gente sabe que o lodo não gosta do fogo. Isso aqui claramente é lodo. Mesmo que seco. Tá, eu vou pedir. Só que aqui não. Eu vou mutar o Hakim, o Calango e a Gabi. O Arthur, por estar quieto e prestando atenção em tudo, percebe que o Joey chama o porteiro. O resto não. Ai, Adeus. fico pertinho aqui. Ok. Porteiro, o símbolo precisa ser desenhado em sangue? O quê? Como assim? Quando você desenha o símbolo, você desenha ele como? Com o quê? Com qualquer coisa, mas que pergunta é essa? O que importa é que ele... Eu não sei... Você encontrou alguma coisa? Sim, eu encontrei como chegar no meio do labirinto. Ele olha pra você. Calma, não reage. Pra entrar no labirinto, a gente precisa estar com o símbolo no corpo. E eu preciso que você desenhe o símbolo em mim. Mas não... Ok, mas... Não deve ser tão simples assim como só desenhar o símbolo com... Ele vê que você está escrevendo com caneta. Com uma caneta, você... Não tem nenhum tipo de indicação de como desenhar o símbolo? Não no documento que eu achei. Por isso que eu perguntei se precisa ser de sangue ou não. Eu não faço ideia, eu nunca pensei, mas... O documento fala marcar o símbolo. Tem que Eu ser posso com ver fogo, isso? Tem que ser... Pode. Eu tô com o bilhete, mestre. Dá um teste de sorte aí. Falhei. Não. Mas eu lembro, né? Dá um teste de inteligência. Foi extremo? 8. Então você lembra com bastante precisão. Você pode ler do bilhete. Pelo que eu me lembro, porteiro, ele dizia: o santo parasita não me permite aproximar. Eu precisei marcar o grande símbolo em mim para conseguir me guiar no labirinto. Foi exatamente isso que ele disse. O grande símbolo em mim? Só pode ser esse símbolo, certo? Mas por que ele chama de grande símbolo?
Ninguém Eu chama o percebo símbolo. que a galera tá... Eles tá, estão todos, tipo, estão não todos tá inter... vendo, é, né? tão- é. Tá, eu vou, tipo, virar... Talvez seja uma indicação do tamanho do símbolo. Talvez não seja simplesmente desenhar ele pequeno, talvez tenha que fazer ele literalmente grande. Como nas costas do velho louco que a gente encontrou. Eu não sei do que... Talvez, eu não sei do que vocês estão falando. Oi, Arthur. Mas, Eu tô ouvindo. Por a favor, gente não tem um reage. problema. Tá bom. Qual é o problema? Eu tô tentando achar uma saída desde que eu cheguei aqui, mas não tem jeito. Você vê que ele começa a lacrimejar um pouco. A gente tá aqui há tempo demais e se o ferreiro não desceu aqui, ele tá esperando que o minerador tenha matado vocês ou que ao menos vocês voltem completamente conectados ao Santo Berço. Não existe como vocês voltarem pra Santo Berço agora. A cidade toda deve estar em algum tipo de rotina pra tentar me encontrar. Eles devem estar com uma busca intensa. Todos os Lusídeos devem estar correndo e andando pela cidade. Eles sabem que eu não saí daqui, provavelmente, porque teria como simplesmente subir na minha torre e olhar ao redor. Afinal, o mundo lá fora é muito mais devagar do que aqui. Eles sabem que eu tô em Santo Berço em algum lugar. E é só questão de tempo até o ferreiro entrar aqui buscando pelo minerador se ele não aparecer em breve. E eles vão encontrar o corpo do minerador ali em cima? Ou nós mesmos. A única alternativa. Se o jeito de entrar no labirinto é marcando o símbolo no próprio corpo, eu marcaria. Eu tenho a maior conexão com o santo. Eu acredito que eu conseguiria talvez suportar o que quer que ele faça com quem marca. Mas não existe como. Eu vou ter que me sacrificar. Eu vou ter que causar Como uma assim? distração. É o único jeito de vocês conseguirem entrar no labirinto. Se o ferreiro descobrir que vocês estão vivos e o minerador tá morto, ele vai dar um jeito de matar vocês também. Ele vai dar um jeito de colocar a cidade toda contra vocês. Não. Você não precisa se sacrificar. Calma. Não existe outra alternativa. Calma. Se eles estão procurando por você, a gente pode dizer que você atacou o minerador e a gente leva você de alguma maneira como nosso prisioneiro ou alguma coisa do tipo, mas você não Funcionaria. precisa se sacrificar. Se todos vocês tivessem na forma de Lusídio. E ele aponta com a cabeça pra Liz e pro Thiago. Mas eles não vão conseguir se transformar. Eles não conseguem se transformar. Eles não estão conectados Porque ao a gente santo. não tocou no cristal? Porque eles não foram consumidos pelo Santo Berço o suficiente ainda pra conseguir se transformar. O ferreiro não vai acreditar. Não importa o que vocês falem. Ele é muito mais esperto do que ele parece. E ele tem medo de vocês. Ele quer se livrar de vocês. Não. A gente pode dizer que você atacou de surpresa o minerador e a gente te prendeu depois? Ou a gente pode sair só quem tem a forma de Lusídio e fazer eles não olharem a saída da caverna. Se o minerador não sabe? estiver vivo, não existe chance A gente- do ferreiro arriscar. Eu tenho certeza disso. a gente- A única maneira de vocês conseguirem entrar no labirinto sem ser vistos é se eu chamar a atenção da cidade inteira. Se eu chamar a atenção da guarda, Não! do ferreiro. Não! Joey grita. Chega! Tá, eu vou mutar Chega de os outros. sacrifício, chega de morte, chega de... Chega! Não existe opção. Tem que existir outra opção, não existe! Não existe... Chega! Não dá! Calma, Não Joey. existe opção! Que gritaria é essa? Eu preciso confiar em vocês pra Aí, isso. rapaziada? Tá Um de acontecendo? vocês! O Que que tá gritaria acontecendo é aí, essa? Um de Felipe? vocês precisa marcar esse símbolo. O quê? Eu queria que pudesse ser eu, mas não tem como. Um de vocês Tá precisa maluco? marcar o símbolo e terminar isso. Você tá no crack, tio? A gente vai entrar no intervalo agora. E daqui a 5 minutos a gente volta pra tá no crack, continuar tio? essa investigação. 5 minutinhos e estamos de volta. Vamos lá.
Estamos de volta do intervalo. Muito obrigado a todos que estão assistindo, obrigado a todos que estão se inscrevendo e estão participando aqui ao vivo ou nas gravações quando é finalmente postado. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. E estamos de volta. Tá lá dentro. Todo mundo. mano. Alô, alô. Opa! Estão me Oi, xingando, por Opa. favor, parem. Eu não gosto de. Eu vou ficar Não, muito eu Nenhum triste. você tipo não. de Eu tava argumento se tava xingando acontecendo aqui. aqui. Foi o Hakim, Certo. foi o Hakim. Ah, Foi o calango. voltando então ao mundo, vocês viram. Vocês olharam pra trás e assustados com os gritos, o Joe e o porteiro pareciam estar discutindo alguma coisa com o Arthur olhando do lado. Gente, o que tá Pô, o que acontecendo tá aí? acontecendo? Que gritaria é Já essa? chega! Chega! Não existe escolha! Eu deveria ter morrido há muito tempo atrás. Eu não aguento mais. Que morrido o quê? Para de Você ser louco, entende que, Joey. independente do final, esse é o meu fim. Escuta. Eu vou porteiro, sucumbir junto escuta. com o seu tuberço de qualquer jeito. Eu A preferia... gente não sabe disso. Você mesmo falou que a gente não sabe disso. Ele olha, Eu sou ele a olha pessoa pros que eles seus mais olhos assim. confiam. Eu sei. Eu consigo sentir. O Joey, ele tá muito irritado. Ele tá bufando de raiva já. É o único Escuta aqui. jeito, não adianta. Eu tô De tentando, todo mundo- eu tô repassando na minha cabeça de todas as maneiras que eu consigo pensar. É o único De todas jeito. as pessoas aqui, eu sou o que eles mais confiam lá em cima. Eles acham que eu sou ignorante, eles acham que eu vou aceitar qualquer coisa. Então você vai fazer o símbolo nas minhas costas e a gente vai arranjar um jeito de você não se sacrificar. Joey. Você não vai botar o símbolo em você, tio. Você não vai, Joey, você não vai. Eu ouvi direito, você tá maluco? Eu não tô maluco, Liz. Esse é o único jeito. A gente precisa do símbolo em alguém pra poder guiar a gente dentro do labirinto e a gente gente poder nem acabar com tentou. tudo isso logo. Joey, a gente nem tentou ainda, a gente não tentou fazer nada, hein? Nem tentou chegar no meio do labirinto ainda. Por que você tá falando que esse é o único jeito? Você já tentou de tudo? Por que tem que ser um da gente? Thiago, você que eu lembrou tava da gente. explicando pra Você ele lembra? agora. A gente entrou. Desde que eu vi o minerador, não era pra ter sido ele. Eu achei que o ferreiro ia fazer o trabalho. Eu achei que o ferreiro ia trazer vocês pra cá. Eu achei que a gente ia conseguir se livrar dele naquele momento. Esse era meu plano. Só que agora... não tem saída. A cidade inteira tá buscando por mim. A guarda inteira, Porteiro. junto com todo o resto da cidade, tá buscando por mim. Eles sabem que eu não saí do Santo Berço porque eles teriam conseguido ver pela minha torre. Não, eu queria poder simplesmente marcar o símbolo. Eu sei que eu, de todos aqui, sou o mais apto pra isso. Mas ao mesmo tempo, Então faz. não Por existe que como. tem que ser um da gente? Como eu disse, o ferreiro tá buscando por mim. E o ferreiro mandou o minerador vir aqui e cuidar de vocês. Se vocês aparecerem lá fora sem o minerador, ele vai saber que alguma coisa deu errado. E ele vai dar um jeito de se livrar de vocês. Ele é muito mais inteligente do que ele parece. Ele é muito Eu mais... digo que você matou ele. Ninguém vai acreditar. Olha o meu tamanho comparado ao dele. Eu contra 6 de vocês. O único jeito de que eu consegui matar o coletor ou o ajudante foi porque eu peguei eles de surpresa, de trás, porque eles confiavam em mim. Joey, e se você saísse falando que a gente traiu você e a gente ajudou o porteiro a matar o minerador e a gente se esconde aqui dentro, a gente fecha a porta, eles nem sabem que a gente conseguiu abrir a porta. A gente fica aqui dentro, escondido. Zezinho, isso é muito perigoso, não tem como. A gente não vai fazer Tem isso sim. com ele. Tem sim. Eu tô pensando num jeito de não ser um de nós. Por que tem que ser um da gente a se sacrificar? Mas ninguém Por precisa Porque não tem mais sacrificar, ninguém, gente. César. Porque não tem mais Não tô ninguém, entendendo. a gente tá aqui pra isso. Da onde vocês tiraram que a gente precisa sacrificar pra isso? A gente nem Eu não- tentou ainda. Porteiro. Você acha que vai A acontecer gente alguma tentou, coisa a de bom, gente entrou Thiago? no labirinto e não chegou a lugar nenhum. Mas a gente andou por 10 minutos. Literalmente só 10 minutos. Se tivesse algum Sensei, jeito de você- passar pelo labirinto, você acha que eu não teria conseguido já? Gente, Você E viu- agora que eu você sei, eu viu não a folha, posso Sensei? entrar. Agora que eu sei como chegar. Agora que eu consigo ir lá e salvar meus irmãos. Agora que eu sei como. Eu não posso porque eu não vou conseguir chegar no centro. O ferreiro vai encontrar a gente antes. Os Luzidios Nelly, a vão gente não encontrar a precisa gente voltar antes. por lá. A gente não precisa voltar por lá. A gente nem sabe de onde isso aqui leva. Tem uma escada aqui. Eu ando pra escada. E começa a subir já, porque eu tô puto com as conversas todas. Ok. Você começa a Sensei. subir, você vê essa escotilha de metal assim na sua cabeça. Aí eu bato e tento abrir ela. Instantaneamente.
Faz o teste de força, por favor. Nossa, tirei 8. Extrema. Você começa a empurrar, é bem pesado, você começa a empurrar, você abre um pouco e quando você bota, você consegue olhar, você vê um quarto que você não reconhece, cheio de caixas e ferramentas de metal com uma cama meio grande num canto e um monte de ferramentas, armas. Gente, vem cá. Antes de vocês discutirem sobre isso, a gente tem que literalmente saber de tudo. Uma coisa que eu não comentei, A gente tinha nem uma, viu tinha uma trava do lado de dentro que você puxou pra abrir, tá? Tinha uma trava de metal do lado de dentro da escotilha. Entendi. Thiago, o que você tá fazendo? Só vem cá, não tem por que a gente discutir sobre sacrificar ou... Quando você... Não consegue entrar no mandamento se a gente não sabe de tudo. Você tá... Dá um escutar pra mim, por favor, Thiago. Opa, esse daí nós é bom. Esse daí nós melhorou. Ainda bem, né? Nossa, hoje eu tô impuro, velho. Extremo. 9. Extremo. Quando você começa a abrir e levantar a escotilha e você vê esse quarto meio que você não tinha visto antes, você começa a ouvir de trás de você, se você vê que tem uma porta fechada, você ouve vozes de pessoas conversando e barulhos de metal. Em cima, no quarto? Não no quarto, no lugar do lado do quarto. Você ouve vozes de pessoas conversando, você não sabe quem é, você não conhece. Gente, vem cá. Rápido. Vem cá, o que? Você tá em cima abaixa e da escada? você desceu? Gente. Abaixo Ok. e não fecha completamente. Aham. Tipo, deixa eu encostado. Gente, vem cá. Tem alguém aqui em cima. Mas o que que é aí dentro? Eu não sei, um quarto, tem armas, tem um bocado de coisa aqui dentro. Pera, Mas é um quarto, que tem- tipo de quarto? Um quarto com Eu não armas? sei. Que tipo de... Tem caixa, armas? tem arma. Tem Gente, ferramentas tipo só vem- martelo, Tem martelo, tem tem tudo. pinças estar na grandes de oficina do metal, ferreiro. espadas. Pera. Porteiro, Ele tá tipo, pensando assim, que? qual a chance dessa escada dar no quarto do ferreiro? Bem alta, na verdade. Considerando o caminho aqui que a é gente fez pra literalmente chegar quarto aqui. Thiago, Fecha essa porra, fecha eu fecho. direito. Eu tranco tudo. Ok. Por que a escada daria no quarto do porteiro? Do ferreiro? Porque o ferreiro é o único que sabe sobre toda a verdade de Santo Berço. Mas aí ele usaria escotilha pra chegar aqui, então por que aquele ferreiro tinha um cartão pra abrir a porta? E Cara, por que claro- que ele mentiu sobre ter acesso aqui? Ele sabe Gente, que a gente esse tá pa- aqui. A escotilha Gente, estava esse trancada papel pelo lado daqui- de dentro. Pelo lado Gente, onde a esse gente papel tá, daqui. então. Isso. Lembra do cara? Do velho louco? O Joe e eu, a gente leu o papel aqui que falava que era ou o Eric Jur ou o Walter, que era o ferreiro original. Mestre, eu que fiz a análise do corpo do velho louco, eu consigo reconhecer pela feição da foto se era o Dr. Walter ou o Dr. Eric Teste de o inteligência. corpo do velho? Ok. Nossa, eu acho que... foi bom. Você vê similaridades, mas ele tava muito velho e podia ser outra pessoa, você não sabe dizer. Mas eu... Tá, eu vejo similaridades com Você o Walter vê- ou com o Eric? Com o Eric, você vê similaridades com o Eric. Poderia ser. Se o velho louco fosse o Eric era o ferreiro, então o Mickey era o construtor, a doutora Eva era... Porteiro. Eva... Quão rápido você consegue fazer o símbolo em mim? Eu falo baixinho, tá? Eu não sei. Depende do tamanho. Como você quer que eu faça? Com essa caneta? Você acha que funciona? A gente pode tentar. Você tem certeza que quer fazer isso escondido dos seus amigos? Absoluta, porque eles não deixariam eu fazer isso. Onde você quer fazer? Vamos ficar de guarda na porta, Talvez enquanto por eles uns 30 investigam. segundos eu conseguiria. Ok, Talvez um pouco mais, 1 minuto. ok. Fala que você vai ficar de guarda na porta. que Eu vou não, ajudar o quê? você. Você que decide, eu não vou fazer isso. Você tem que se decidir. Você tem que, porque eu não quero. Você é minha única esperança. Ok, Eu não sei o que vai acontecer com você se eu fizer esse símbolo. Eu prefiro que eles saibam.
Eu não quero que eles saibam, porque eles não deixariam. Mas eu não sei o que vai A gente acontecer não com tem você. escolha. Eu não me importo. Eu não me importo. Vem comigo. Eu puxo ele pra porta. Dá todo mundo encontrar, por favor. Nossa senhora. Eu Mano, falhei. 13. Eu falhei. Falhei. Claro, não. Tirei 21. Velho. Muito bom. Nossa. Então o Arthur e o Thiago veem o Joey puxando o porteiro. Pera, 13 é o quê? Joey, É o que muito você tá bom fazendo ou aí extremo? atrás? Ou, Arthur, é extremo ou normal pra você? O meu é extremo. É extremo, então você vê, Joey! Gente, o Joey! Joey, o que você tá fazendo aí? Vocês veem o Joey puxando o porteiro, assim, que tá... Eu corro pra cima dele. Sensei, Eu... a gente vai Ô, ficar de porteiro. guarda na porta. Vocês não encontraram uma escotilha? Porteiro, Ah, opa. você não vai ficar de guarda na porta com o porteiro. A escotilha tá Porteiro. trancada de volta, desculpa. Sim, ele trancou. Ah, tá, ok. Ô, porteiro, eu quero falar uma coisa com você aqui rapidinho. Você pode vir aqui na porta comigo rapidinho, meu querida? Ah, meu Deus, tá, tudo bem, tudo bem. O que que... Vem aqui rapidinho. Eu vou junto. Eu só O Joey preciso... vai junto. Eu preciso que eu possa confiar em vocês. Vocês são minha última esperança, minha única esperança. Eu vivi minha vida inteira por esse momento. Por favor, vocês precisam salvar, vocês precisam terminar isso tudo. Eu posso confiar em vocês? Por favor, diz que sim, é a minha única esperança. Você pode. Mas Sim. eu quero falar uma coisa com você rapidinho, porteiro. Bem rápido. Uma coisa rápida. Tiagão, Não, pode deixar, não, vai ser tranquilo. Eu juro que eu não vou fazer nada. Tudo bem, o que Eu foi? quero deixar bem claro que eu acho essa ideia de colocar um símbolo no corpo de qualquer um aqui uma ideia idiota. Ninguém vai fazer isso aqui. E é coisa rápida, porteiro. Só quero falar uma coisa pra você. Eu não- Você tá me ouvindo? Thiago, eu conheço você bem demais. Não. Relaxa. Eu sei o que você quer. E Eu eu não vou fico te deixar impaciente. fazer isso. Eu puxo a gola do porteiro, velho. Com muita força. Falou, só escuta aqui. Eu sei que o Joey tá desesperado com essa ideia. E eu não sei o que ele tá pedindo pra você fazer. Mas se você tocar um dedo nele, eu juro que eu mato você. A gente vai embora daqui. E Thiago. o que você quiser que aconteça, foda-se. A gente não vai te ajudar mais nada, tá ouvindo? Eu só quero que vocês terminem com isso. É só o que eu quero. Eu não posso escolher por Eu vocês. empurro o porteiro. Eu tô tentando. Eu não tenho outro jeito. Vocês não conseguem entender que não tem outra maneira. Se eu pudesse, eu colocaria esse símbolo em mim. É óbvio que eu seria o mais rápido pra isso, mas eu não posso. Não existe outro jeito. Eles vão encontrar vocês. Não tem como vocês enganarem o ferreiro, porque vocês não estão conectados ao Santo Berço. Você não consegue ficar nessa forma Luzidio, consegue? A gente não precisa disso. A gente não precisa que o parasita entre na gente pra te achar ele. Isso não deve ter outro jeito. Mas o ferreiro vai saber que vocês não- Eu começo a olhar pra tudo. Eu começo a pegar os arquivos, olhar um por um o mais rápido possível, ver se acha algum outro jeito além disso. Tipo, desesperado nisso daí. Tá. Vocês Só veem, Thiago. um adendo, mestrinho. Provavelmente não, mas porque você teria me falado, mas eu não reconheci os símbolos da folha não, né, do meu passado. Assim. Ah, não. Ah, porteiro. Você vê que ele tá chorando. Ele tá, tipo, chorando pros cristais na mesa. Ah, o quão rápido você consegue correr da entrada da caverna até aqui nessa porta? Eu não. Definitivamente nada rápido. A caverna é um labirinto. Eu só consegui ir até o cristal porque eu tenho conexão com o Santo Berço. Eu consigo sentir onde ele tá. Mas eu não conseguiria encontrar o caminho de volta fácil assim. E com o capacete do minerador? Eu não conheço o labirinto, ver ou não. Eu tô considerando com o capacete. Sem o capacete eu não ia nem enxergar nada. Aí isso ia ser impossível pra mim. Entendi. Eu tava pensando num jeito de fazer alguma distração na porta da caverna pro ferreiro sair e a gente conseguir subir. A única distração que vai tirar ele. Porteiro. É isso que eu tô falando. A única distração possível sou eu. Eu sou a única coisa que eles querem. Eu sou a única coisa que vai tirar o foco do ferreiro de vocês. Se a Ou gente isso- desenhar... Ou isso, ou a gente começa à noite. Não tem. Eu pensei nisso.
É impossível. Por quê? Porque a gente não tem como saber quando a noite vai sair. Esse é o meu trabalho. O sino da noite é meu. Mas eu tô aqui. Ninguém vai tocar o sino. E mesmo assim, a noite pode demorar muito mais. A gente não sabe quanto tempo a noite vai demorar pra chegar. O ferreiro com certeza vai vir buscar pela gente antes da noite. Mas A na gente primeira pode vez que a gente acender veio um aqui... fogo. Exatamente. É uma alternativa. Eu tava caminhando até o Thiago, eu viro assim, eu ouvi um pedaço da conversa até o fogo. Porteiro? E eu tiro assim da minha roupa a pistola sinalizadora, assim, penduradinha. Quando você tira a pistola, ele olha pra você, ele olha pro lodo do lado de vocês. Não, definitivamente não. A gente Não aqui. A gente tá próximo demais Mas- dele. Não tem chance da ela gente sair tava sem vivo bala, tá? se a gente ligar fogo aqui. Entendi. A gente Porteira. não precisa ligar aqui, mas a gente pode começar a noite lá do lado de fora. Como? Onde? Você acha que a gente conseguiria chegar até a porta da caverna? Que caverna? Essa caverna? Não, Voltar, eu não sair sei, eu não dentro sei me dela. encontrar pela caverna, eu já falei. Mas... Bom, a gente sempre pode sair por essa escotilha. Porteira, e se a gente Começar a desenhasse noite lá? esse símbolo em algum Luzídio? Que não nós. Como? Quem? Talvez a Cibele? Como vocês iam até ela sem ser visto por ninguém, sem ser visto pelo ferreiro, sem ser levado pelo César, ferreiro, com a busca intensa? Você prefere desenhar o símbolo na Cibele do que em um de nós? Sim, Joey, eu prefiro. A Cibele ainda pode sair viva daqui. Ela não faz parte de Santo Berço ainda, ela não fez. Vocês ainda não entenderam aprovação. que não tem como E a a gente gente sair dessa também. caverna sem ser pego pelo ferreiro. Tem que ter um Talvez. jeito, porteiro. Tem que ter um jeito. Eu queria que tivesse. Acredita em mim, eu tô desde que vocês chegaram tentando achar alguma alternativa. Ah. Talvez alguém pode voltar e falar que se perdeu do grupo, alguma coisa assim. Será que não cola isso? Você acha que o ferreiro é estúpido? Parem de ser idiotas! Ele acha que a gente é. Vocês são a única esperança pra terminar esse inferno! Me desculpa. Tá bom, mano. Então o que você tá sugerindo? Que a gente vai sair, de qualquer forma a gente vai encontrar com o ferreiro e a gente vai ter que o quê? Que acabar com ele? A gente vai ter que bater num cara de 3 metros de altura? Eu vou sair. Eu vou chamar a atenção deles. Se o ferreiro me encontrar, vai ser o suficiente pra ele. Ele vai querer me executar ou fazer seja lá o que ele queira fazer comigo. E aí vocês vão ter a oportunidade de passar despercebidos e entrar no labirinto. É o único jeito. O Joey chega perto do porteiro. E com lágrima nos olhos. Ele também Eu tá, finalmente tipo, entendi chorando porque- pra caralho. Eu finalmente entendi por que você fez o que você fez com seus amigos. Você queria livrar eles. Eu entendo. E eu vi o que você fez pelo Arthur. Eu mal consigo olhar pra ele. Eu não consigo mais olhar pro Arthur porque tudo que tá acontecendo com ele é culpa nossa. É culpa minha. Ele perdeu o pai dele. Ele se machucou, ele não devia nem estar aqui. Ele não fazia parte de nada disso. E eu tô cansado de ver meus amigos sofrerem. Meu sensei não vai machucar você. O Joey começa a puxar a roupa dele e entrega a caneta. Rápido. Ele olha ao redor assim. E ele começa a desenhar um círculo externo. Eu Para, pego eu dou um no tapa. braço dele. Eu pego no braço Eu dele. dou um tapa com o meu único braço. Assim. Arthur. Não. Não. Por favor, Eu me deixa falo. fazer É isso. que nem você disse, não. Você acabou de falar que eu perdi tudo. Eu perdi todo mundo, eu perdi o meu braço. Você acha que eu vou perder você? Nem fudendo, Vai. eu que vou fazer essa porra. Não. Sim. O Joey saca a espada. Eu abro o peito, assim.
Porteiro O Joey segue saca a mesmo, espada, aponta pro Arthur. Porteiro, continua o símbolo, por favor. Eu posso fazer um Eu chego perto da prestidigitação espada. ou furtividade pra eu estender tipo, o meu braço pro porteiro desenhar o símbolo em mim, Ah, sem eles verem. é furtividade. Se você quiser fazer estender o braço, mas seu braço tá completamente coberto pela sua roupa. Ah, eu tiro a manga assim, eu arregaço a manga assim. Tá, você pode fazer Meio um de teste de furtividade, eles só não vão perceber se você tirar extremo. E Eu ele- percebi vou tudo fazer isso que tá isso. acontecendo, mestre? sim, você ouve os gritos, tipo, você tá vendo. Tá. Tá vendo a treta rolando, sim. O que vocês estavam fazendo aqui em cima? Eu tava Eu procurando ia- algum documento. Tá, pode eu fazer. ia chegar no ombro do Thiago, assim, botar a mão. Tá, Thiago, vai. É, eu falei. Tá. Thiago, não é momento de perder a cabeça. Eu não tô perdendo a cabeça, eu só tô. Tem que ter outro jeito. Não é possível que o único jeito de chegar no meio desse labirinto é com isso. Quando eu tava dentro da aranha, eu tava dentro do labirinto. Dentro da aranha eu senti como se estivesse dentro do labirinto. Tem outro jeito, não tava com símbolo em mim. Tem que ter outro jeito, não precisa ninguém sacrificar por causa disso. Eu concordo com você que é uma situação de merda e daria pra fazer de outras formas, mas eu acho que agora é a única opção que a gente tem. E eu preciso de você comigo pra conversar com eles pra gente tentar resolver isso. Porque todos eles vão querer se enfiar nisso e a culpa de tudo isso que tá acontecendo é toda nossa. O Arthur nem devia estar aqui pra começar. O Joe é só uma criança. E o César perdeu um pai. Eles não deviam estar passando por isso. Acho que você entendeu o que eu quero dizer. Vai ter que ser ou você. Arthur, por favor, se afasta. Eu vou chegando mais perto. Eu me levanto. Eu ainda tô com minha arma, mestre, a Magnum. Você tá com essa arma, sim. Você vê o Joey. Vocês olham pra trás e vocês veem o Joey apontando e encostando a espada agora que o Arthur deu um passo pra frente no peito do Arthur, assim. Eu puxo de volta, eu não quero machucar ele, eu puxo de volta. Eu ando aqui com minha Magnum na mão e coloco na cabeça do porteiro. Sensei, Joey, juro que se você insistir nisso daí, eu estouro a cabeça do porteiro aqui. se você fizer isso, você estoura toda e qualquer oportunidade que a gente tem de vencer Não faz isso, não faz esse isso. lugar. Eu vou morrer de qualquer Você jeito, não faz isso. É a se única sacrificar esperança que vocês não têm. é uma vitória. Não faz isso, se você matar todos, vocês morrem e o Santo Berço vai continuar. Não faz isso, por favor. Não é por mim, é pelos meus irmãos. É por tudo que a gente fez Abaixa até a aqui. arma, Sensei. Eu puxo Thiago. o pininho da arma. Pelo amor de Deus! Não me mata! Eu não posso morrer! Eu sou o único Você jeito se de vocês conseguirem sacrificar fazer isso! não é uma vitória, Joey. Simples. Ele tá se sacrificando também. Qual é a diferença? Parem ele! Não Ele existe sofreu a vida inteira, qual é a diferença? Eu pego no pulso do Thiago e tento tirar a arma da cabeça do porteiro. Tá, faz o teste de Aí, destreza. Thiago. Destreza? Ah, não, pego pera, eu queria pegar Thiago, na você calma, vai assim. forçar contra? É, pega na calma. Force contra. Tá, faz teste de força, todos os dois. Eu não tava com o dedo no gatilho, tá, mestre? Deixando Tá. bem Ah, claro. eu tirei ok. bom, mano. Deixando bem claro que eu não tava com o dedo no gatilho. Ok, Gun safety. Tá, é teste de força? é. Tá. Eu tirei normal. Ele consegue tirar, não consegue tirar a mão, tipo, ele só empurra sua mão um pouco pra fora da mira do porteiro. E o porteiro e se esconde atrás do César. Por favor, eu não quero morrer. Eu vou morrer de qualquer jeito, mas não aqui. Não faz eu morrer em vão, Só não faz escuta, isso tudo Thiago. sem em vão. Então me escuta o que eu tô falando. Thiago, de qualquer Quando eu tava forma, a dentro gente da já aranha- não venceu. Você não percebe sei. isso? Mano, Não vai eu ser não vou uma deixar vitória. ninguém mais aqui morrer. Eu não vou deixar ninguém mais morrer. Eu não vou deixar ninguém mais se machucar. Não era nem pra Calma, você estar a gente aqui, não- velho. A gente Não não era nem pra você sabe. estar aqui. A gente não Eu sabe. tiro a camisa e falo, cara, se alguma pessoa vai desenhar o símbolo, vai ser eu. Não existe essa possibilidade, tipo, de alguma outra pessoa ser. Quando eu tava dentro da aranha, eu já tava em algo que parecia ser o labirinto, e eu tô bem aqui. Eu sou a única pessoa que passou por algo parecido com isso. Ninguém mais passou por algo parecido com isso. Eu Ninguém passei mais algo passei. parecido. Eu passei algo parecido. Eu derrotei o parasita no sonho. Essa Tranquilo, cicatriz do você Joey já se apareceu sentiu dentro do sozinha. labirinto? Vocês já estiveram dentro do labirinto de alguma forma? Vocês já se sentiram dentro do labirinto? Já A gente sentiram que não sua mão sabe não era se a- sua mão? A gente não sabe se você tava realmente dentro do labirinto. A gente não sabe. E a gente não sabe se desenhar o símbolo vai resultar na morte de alguém. Talvez Eu ainda... Talvez a gente ainda encontre uma maneira de retirar o símbolo ou fazer alguma coisa. O problema é que a gente não tem mais tempo. Não tem mais tempo.
Então só desenha isso em mim. Não tem nenhum outro sentido. De você... Pelo amor de Deus! Eu taco o martelo no chão com tudo, assim. Olha pra mim! Aí eu abro, assim, o bracinho. Deixa eu ser útil agora! Eu sou o mais burro, eu não faço nada direito, toda vez que eu tento, eu me machuco. Deixa eu ser útil! Faz a porra do símbolo em mim, pelo amor de Deus! Não. Não existe. Sim! Você mesmo disse que eu nem devia estar aqui. Mas agora eu tô! E eu já perdi tudo! Eu não vou perder vocês! Se eu ver vocês morrendo, eu vou morrer também! Eu vou me matar! Como que você acha que a Ivete reagiria a isso? Ela só tem você agora na vida dela. Só você. Você vai deixar ela sozinha no mundo? Depois de perder tudo e todo mundo também? Eu não posso ver mais ninguém morrer, Joe. Eu não posso. Eu não Você não posso. tem escolha. A Ivete, ela sabe, eu sou um Galdério. E a gente morre por quem a gente ama. Gente, ninguém aqui vai morrer. É isso que eu tô falando. Eu tô falando de estatística. Eu tô falando de probabilidade. Eu já tive muito conectado com o símbolo. E eu tô aqui hoje, eu tô bem. Vocês viram que eu tava dentro do casulo da aranha? Do que você tá falando de aranha? Você tava Teve no uma aranha labirinto? que me colocou... Eu senti como se... Quando eu tava dentro do casulo de uma aranha que tinha o símbolo nela, como se minha mão não fosse minha mão, como se só existisse aquele labirinto. Por muito tempo. Então... Ele Uma outra vem cobaia andando, cientista ele vem andando escoteira. na sua direção. O que você tá falando? Tá preso aqui. O que você tá falando? Grudou, calma aí. O que eu tô falando é que eu já senti como se eu tivesse dentro de um labirinto, dentro de uma coisa branca que, com símbolo, como se o símbolo fosse tudo. Eu já senti isso. Isso já aconteceu comigo, eu tô aqui. O símbolo não tá dentro de mim. O parasita não tá dentro de mim. Você já tentou se transformar? Não. Tá, eu tento me transformar. Vocês veem a pele do Thiago ficando completamente Aí, cinza. foda. O cabelo dele fica branco. Deixa eu só ligar o modo dele aqui. Mas deixa eu colocar a arte dele. Aqui. Não. E vocês veem um formato de cruz no rosto dele. O olho dele fica completamente preto. A barba branca. Você já tá conectado ao Santo Berço. Como que isso é possível? Não. Como assim? Liz, Você... faz o zoom. Como assim? Mas como? Não. Você já tava... Como? Você encostou no cristal? Eu nunca encostei em nenhum cristal. Tipo, o máximo que aconteceu foi que uma aranha me atacou, um rato me atacou. Você... Você já é um Lusídio. Como assim já é um Lusídio? Como assim? Eu não sou nenhum Lusídio. Você já é um de nós. Você é assim como eu. Não, eu não sou igual a você, não tem nada a ver com isso. O Santo... Você escreveu o Santo Berço, você escreveu a conexão com o Santo Berço. Todo mundo que se conecta com ele vive isso, a experiência que você disse. Se sentir no labirinto. Se sentir como se fosse um com o símbolo. Não. A É porque ele conexão. comeu as coisas. É só... Não. É só porque ele entrou em Santo Berço, assim como a gente, assim como eu. Joey. Eu sento no chão, assim. Não. Então já tá decidido. Eu vou ser quem vai achar o centro do labirinto. Não tem mais o que discutir. Eu venho Só dar um desenha abraço símbolo em no mim. Thiago. Sensei, não. Eu começo a chorar. Eu dei um abraço no Thiago. Porteiro, o que você quer dizer com tá conectado? Significa que se a gente destruir Santo Berço, o que vai acontecer com ele? O mesmo que vai acontecer com todos que estão conectados a ele, eu não sei. Não. Tem que ter outro jeito. Por favor. O Joey se ajoelha na frente do porteiro e fala, por favor. Eu não sei como Por isso favor, tem que ter aconteceu, eu outro não faço ideia, eu não entendi. Mano. Se ele não encostou no cristal... Mano. Gente, vai ficar tudo bem. Isso daqui só facilitou tudo pra gente, relaxa. Vai ficar tudo bem. Não.
Isso vai ficar tudo Facilitou bem, pra quem, relaxa. Sensei? A gente só é colocar o símbolo em mim, eu acho pra gente, não tem problema, já facilitou toda essa discussão aí, ô seu porteiro. Eu tiro a camisa. Pode desenhar o símbolo em mim, tá tranquilo. Relaxa, rapaziada, tá tranquilo. Ah, vocês disseram que o símbolo tinha sido queimado naquele outro homem, não disse? Não. Alguém tem Sensei, não. Alguém tem um cristal vermelho? Eu tenho. César, Me não. vira de costas sem camisa pro porteiro já. Liz, a gente vai encontrar uma maneira de... A gente vai encontrar uma maneira de tirar o símbolo dele depois, né? Thiago, não! Liz, Gente, não precisa ter medo, vai ficar tudo bem, tá bom? a gente vai, Eu prometo, a gente vai vai ficar tudo encontrar bem. uma maneira de tirar o símbolo dele, né? Não! Eu vou até o armário. Não! Ô porteiro, desenha logo isso. Por que você tá demorando? Ele tá esperando, ele tava, tipo, olhando pro César, assim, que não deu o cristal pra ele. Eu entrego o saquinho pra ele. Com todas as minhas pedrinhas de munição. Liz, se o... Não! O Joey segura as duas mãos dela. Liz, se o velho louco conseguiu ultrapassar e sobreviver, a gente consegue arranjar uma maneira, né? Você viu como que ele ficou? Me diz tem que o que sim! fazer. Me diz que sim! Por favor, me diz que sim. Ele bota a mão dentro do saco, do saquinho de bolinhas, assim, e pega um cristal vermelho. Eu me aproximo, eu fico do lado do Thiago antes dele começar. Aí, Thiagão. Eu não tenho mais ninguém além de vocês. Você é o mais próximo de família que sobrou pra mim. E eu entendo você ser o herói. Eu queria ser egoísta o suficiente pra fazer isso. Não tô dizendo que você é, mas eu faria isso por vocês, mas não é por vocês, eu faria isso. Eu não queria lidar com a perda. Não queria lidar com o sentimento de perder uma pessoa que eu amo mais uma vez. Então, tenta seguir até o fim. Eu acredito em você, não vai acontecer nada com você. Vai A ficar gente não tudo vai bem, perder ele. A gente não vai perder ele. A gente vai encontrar um jeito. Eu me apoio no martelo assim e falo, não vai mesmo. mano. Gente, vai ficar tudo bem. Eu faço assim pro Thiago dar um soquinho. Eu dou um soquinho e escorre uma lágrima só. A gente pode um abraço em grupo? Sim. Tá, então vamos abraçar em grupo. Vocês todos se abraçam. E o porteiro, ele pega um pedacinho de tecido, assim, pra segurar o cristal que tava queimando a mão dele. E ele Porteiro. ele deu um passo pra trás, assim, ele tá chorando e esperando. Porteiro, pode vir pro abraço. Desculpa se eu duvidei de você antes. Por favor, vai significar muito pra mim. Ele derruba o cristal no chão, assim. E chorando, ele só abraça. Vocês são a única esperança. Vocês são a minha única esperança. Quem são vocês? Vocês têm algum tipo de nome? Eu sou Elizabeth Weber, cientista forense. Eu sou o Joey. Eu sou ginasta. César Cohen, programador. Thiago Fritz, jornalista. Arthur Severo, Galder Abutre. E o nosso time não tem um nome, mas a gente tá aberto a um se você tiver uma sugestão, porteiro. A única coisa que vocês são, pra mim, é a esperança. Então a gente vai ser equipe E.
Ele pega o cristal de novo que ele tinha derrubado. Eu posso? Vai machucar ele? Vai queimar. Espera. A Thiago. gente já se machucou muito mais sério com portas. Tá tudo bem, ele aguenta. Se for igual tatuagem, você pode segurar minha mão. Já tô acostumado com a queimadura, seu porteiro. Pode relaxar. Thiago, se você se render ao símbolo, se você se perder no caminho, eu juro que eu vou até você te buscar. Eu também. dou mais um abraço nele. Eu também. Eu já bati na porta várias vezes, mas sempre voltei, não voltei? Relaxa, gente. Só relaxa. Obrigada. Vai ficar tudo bem. Obrigada por ser o meu melhor amigo em todo o tempo que eu precisei. E eu dou um Meu passo pra parceiro de trás. cigarro. Obrigado por me salvar mais uma vez. Ele olha pra vocês todos assim. O Thiago já tá sem camisa. Ele enfia, ele crava um pouquinho assim a pontinha do cristal e começa a queimar. Ele faz um círculo perfeito assim. Vai queimando a pele do Thiago e vai cicatrizando logo atrás, assim, bem rapidinho, com uma queimadura. Ele faz primeiro um círculo perfeito, depois ele vai fazendo um outro menor e ele começa a só fazer com muita maestria vários símbolos, vários riscos, e aí ele forma o espiral e ele começa a desenhar em sentido horário cada um dos símbolozinhos finais. E ele chega, ele faz 15 e falta só o de cima. Thiago, você tomou 2 de dano de queimadura e a armadura não conta. Ele olha pra vocês assim. Eu vou fazer o último. Eu pego a mão do Thiago, eu seguro a mão dele. E eu seguro no ombro. Ok. Ele enfia o cristal vermelho e começa a lentamente desenhar o último símbolo de cima. Ele faz, bota 2 risquinhos. Vocês veem um símbolo brilhando vermelho nas costas dele inteira. Thiago, você tomou 42 de dano de sanidade. E ele entra em colapso. Vocês veem o Thiago se ajoelhando e a sua mente inteira tá fervendo e derretendo, Thiago. E eu vou colocar aqui. Calma aí. Você sente como se tudo tivesse parado de fazer sentido, todos os seus arredores apagam o símbolo, só o símbolo. O símbolo, de novo e de novo, é a única coisa que faz parte de você. É tudo que forma você. E você se vê mais uma vez aqui. Pequeno. Sozinho. Perdido. Mas de repente, você sente algo na sua mão. A sua mão é a sua mão e ela está sendo segurada. Você sente uma dor no seu ombro. Você olha para o lado e você vê o César sorrindo. O Joey tá do outro lado, também olhando para você. E do lado, o Arthur. Você não tá sozinho. Sensei? Thiago, a gente tá aqui. E eu aperto assim um pouco mais a mão.
Sensei? Thiago, Eu tô aqui, gente. Tô aqui. O que é que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão aqui comigo? Vocês não eram pra estar aqui. Como assim aqui? Vocês não estão vendo isso no chão? Por que vocês estão aqui comigo? Não era pra vocês estarem aqui. A gente tá, mestre? Ah, na visão dele. não na visão de vocês. Sensei, a gente tá no mesmo lugar. O que você tá vendo, Thiago? Eu tô naquele lugar que eu tava quando eu tava dentro da aranha, tá tudo branco. O Você símbolo vê- tá literalmente aqui. Você vê, Thiago, olhando ao redor, que as paredes do labirinto formam as paredes do lugar que você tava. Você vê umas silhuetas brancas, bem quase impossíveis de discernir, que você reconhece como a mesa do centro, a mesa do lado, os armários. Tudo é branco. Nada tem textura, nada tem cheiro, nada tem cor. Só os seus amigos. Só a sua família. Pra mim, a gente não tá mais onde a gente tava, tipo. Só consigo O que ver você... o símbolo. É literalmente só isso que tem. E vocês? Você... Mano, tá tudo bem. Você tá indo com a gente. E eu vou segurar a sua mão. Se você não enxergar as coisas, a gente guia você. Pra onde precisar. Ele deve estar vendo as coisas de um jeito totalmente diferente agora. Será que ele que vai guiar a gente pelo labirinto? A gente tem que levar ele lá. A gente guia ele até o labirinto e ele guia a gente lá dentro. Até o centro. Parece O Joey certo. olha pro porteiro. Porteiro, e agora? O que a gente faz? Eu não sei. Agora é a minha vez. Ele levanta o olhar e olha pra vocês, assim, com lágrimas escorrendo nos olhos. Eu vou pra ele e dou um abraço nele. Você vê o porteiro quase como uma sombra, Thiago. Você ainda consegue reconhecer que é ele, a silhueta, assim, você consegue meio que ver o rosto dele, mas ele é quase um reflexo, um eco na sua memória. Porteiro, Eu vou voltar pra como vocês veem o mundo agora, tá? Mas o Thiago Tá. vê as coisas assim. porteiro. Eu não sei se eu posso confiar em você ainda totalmente. Da primeira vez que eu confiei em vocês aqui de Santo Berço, vocês me apunhalaram pelas costas. Mas se você não for fazer isso, eu agradeço. Desde já. Então, obrigado. Mas eu ainda assim não confio em você. Espero que você entenda. Eu não tenho problema em você não confiar em mim. Eu entendo e eu faria o mesmo, talvez, no seu lugar. Eu só agradeço vocês. Porteiro, Eu também te agradeço. a gente também agradece o seu sacrifício. Não só isso, Eu- mas eu olho pro meu braço. Obrigado. Se... Eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas seja o que for. Vocês ainda têm as roupas que vocês vieram pra cá? E as coisas que vocês trouxeram? Ah, eu acho que estão no hotel, mas sim. Eu não sei o que vai acontecer, mas... Se as roupas de vocês são daqui... Elas provavelmente vão... desaparecer junto com o Santo Berço. As roupas não estão no hotel, não. Vocês trouxeram a mochila de vocês, tá com vocês, tudo. Ah, ok. A minha mochila tá aqui. Todos os itens de vocês estão com vocês. Tá, eu pego a minha mochila, eu abro. Então acho Pego que minha nem vou roupa de trocar.
Vocês têm certeza que é uma boa ideia fazer isso agora? A gente não Tem tem um tempo. momento melhor, eu acho. A gente De não- qualquer forma, Joey, ninguém nem vai ver a gente, então, com essas roupas, porque o porteiro vai tentar distrair pra gente, então não vai mudar muita coisa. Mas se alguém ver, vai colocar o sacrifício dele... Eles não vão ver. Se eles verem vocês, acabou tudo de qualquer jeito. Obrigada, eu vou porteiro. fazer de tudo pra que isso aconteça. Você se aguenta em pé, Thiago? Tá tudo bem? Eu tô bem. Mas a gente só Tá. precisa acabar logo com isso. Começa a Mestre, tirar. eu quero, vim eu até quero aqui. pegar. Eu queria pegar esse papel aqui, que era o papel do antigo ferreiro. Ok. Que é não se render ao símbolo, não se render ao santo. Eu dobro ele e eu entrego ele pro Thiago. Thiagão. Se em algum momento você precisar relembrar e a gente não tiver do seu lado pra te relembrar, tá aqui. Thiago, você perdeu 1 de sanidade. Tudo bem. Eu posso trocar de Concorda volta? comigo. Posso trocar minha roupa? Vou trocar de roupa, hein? Ah, não tem, tô sem a não minha- tem relação a Assim, sanidade assim. com o fato dela ter te dado o papel, só pra avisar. Ah, peguei. Eu tô sem o meu Joey Eu puxo com a ele aqui. camiseta preta, mas... Eu vou puxar também, eu vou bem pro cantinho aqui. Gente, eu O acho o que tem que ir Joey logo. desliga a forma Lucidio também. Ok. Ah, Acho que tem que ir logo. Ô, porteiro, você leva a gente logo você pra sente que esse- tá ficando cada vez mais... Esse 1 de sanidade, na visão do Thiago, é que tá ficando cada vez mais difícil discernir as paredes e as coisas do símbolo. Você consegue enxergar eles e... Quando isso aconteceu, tá, tipo, lentamente perdendo um pouco o contraste dos objetos ao seu redor. Eu vou puxar cada um de vocês original aqui. O Eu botei Thiago já. não... Ah, o Thiago tá se trocando também, né? E Arthur... Arthur vai estar com o braço, Alguém- tá? Mas o... Tá. Mas Eu já tô obviamente aqui ele tá já. sem. Ah, alguém consegue me ajudar a tirar aqui? Tá difícil. Eu ajudo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Arthur nessa roupa atual assim. Ou vocês preferem ver o Arthur original sem a cicatriz e sem o braço, que eu esqueci de preparar essa arte. Tanto faz. Deixa faz. assim. Deixa assim aqui, melhor. Deixa assim. Na hora que eu pego minha camiseta dos Galdérios, assim, eu, tipo, dou um Ô, mestre, eu sorrisinho. vou continuar em forma Lucidio. Tá. Ô, louco. Vou continuar. Tenho medo de que se eu mudar de forma eu perca. esse Mas você bagulho. voltou a sua roupa original? Não. Eu vou Tá. continuar Lucidio. Acho. Só que com a roupa. Aí não sei se tem. Mas com a roupa botar original, sua só roupa que normal. forma Quando você Lucidio. começa, É. quando você Tá. começa a É. tirar, quando você começa a tirar a roupa, você percebe que não vai fazer diferença. A roupa e você Então estão eu tô conectados na de qualquer forma jeito. normal, então. Tá. E a roupa é armadurada, então faz até um pouco mais sentido você ficar com ela, mecanicamente. Ah, então no caso eu vou continuar com a roupa. É, exato sua isso. roupa de Ah, então tá em Lucidio. forma Lucidio, sim. É porque eu queria ficar em forma Lucidio porque eu tenho medo de se eu transformar em forma humana eu perder a conexão. Ok. E tudo isso sem vão, entendeu? Vamos lá. Ah, A suave. gente Thiago ainda não viu continua. o Thiago... A gente ainda não viu o Thiago sem ser pelado em forma Lucidio. Então, se sumir as roupas... Vai completar. Verdade. É, Vai ficar tudo bem, gente. Tipo, só vamos logo, por favor. Vocês acham melhor a gente ficar em Fórmula Lucidio lá fora? Ou não? Tanto faz, né? Eu não vou virar um deles de novo. Eu vou botar o Arthur original, que eu acho que fica mais bonito simbolicamente. tá bom. Pessoal... Porteiro, qual exatamente é o seu plano? Você sai por essa entrada e a gente tenta encontrar um caminho usando essa escotilha? Você disse que a casa do ferreiro é aqui em cima? É o que parece. Eu posso simplesmente dizer que eu tava escondido dentro dela. Eles vão me levar talvez pro bosque da aprovação, eu não sei. O ferreiro normalmente faz os anúncios dele lá e toda a cidade vai ver. Ele com certeza vai fazer todo mundo olhar pra mim quando ele for me matar. Ou seja lá o que ele for fazer comigo. Então, ele começa a caminhar em direção à escada. Espera. Se existir alguma possibilidade de você tentar sair vivo,
A gente vai tentar também, ok? Obrigado. E muito obrigado de novo. Ele começa a caminhar. Ele para bem na frente da escada, assim. Eu ainda tô muito confuso com tudo que tá acontecendo. Eu não sei por que o Ferreiro tem medo de vocês. Eu não sei por que vocês são capazes de fazer o que vocês fazem. Mas não importa o que aconteça. Saibam que vocês... Vocês são... os meus heróis. E por favor, se vocês tiverem oportunidade, queimem o Santo Berço. E ele começa a subir a escada. E ele com dificuldade assim, ele faz força. Ele faz muita força, ele mal consegue abrir, ele abre aquela escotilha e sai. Vocês ouvem barulho de metal assim. E vocês ouvem passos passando por cima de vocês. E barulhos de grito. E pum, algo cai no chão. Vários passos. Várias batidas fortes. Vocês não estavam conseguindo ouvir porque era de metal em cima, mas tá sendo muito alto. Parece que tá rolando uma treta alta e gritos. Gente, Ok, vamos indo, gente. é a A nossa gente hora. não pode perder tempo. Vamos rápido, por favor. Quem que tá com o capacete do minerador? Vocês acham que a gente vai conseguir O se César, guiar pela César. caverna? Eu tô. Eu preciso do capacete, mestre, pra me locomover? Ou acho que eu consigo mostrar pra eles o caminho pra fora da caverna sem? O que? Pera, o que vocês vão fazer? Eles falaram do capacete do minerador. Quero Vocês saber se não eu acham que preciso vocês do conseguem capacete pra me voltar locomover. pela caverna? Tipo, É. vocês não acham que vocês Não, vão conseguir se eu achar na vou falar. caverna? Eu ia... Vocês não acham Eu que ia é melhor falar a isso gente esperar agora. um tempinho e a gente só sair por ali mesmo? Gente, eu Que acho é muito mais que perto do círculo. a gente vai usar a escotilha, porque... Imagina se a Faz- gente encontra os bichos de novo. Faz mais É sentido. verdade. Ok. Eu vou até lá na escada. Eu pego a mãozinha do Thiago, eu vou levando ele Beleza. junto. Eu não sei se ele consegue se locomover. Tá tudo bem, sozinho. relaxa. Eu subo até o topo pra ficar escutando só, pra Você ver quando que vai se Dá uma acalmar. escutar então. Você vê aquele mesmo quarto cheio de ferramentas assim. Foi normal. Você escuta a luta vindo de dentro da área do outro quarto. Vocês ouvem gritos. E de repente, depois de alguns segundos de luta assim, e você sente que eles colocaram provavelmente o corpo do porteiro no chão e estão segurando ele. Você ouve passos muito maiores que os outros. Você ouve abafado. Você não consegue entender o que ele tá falando. E você ouve vários passos saindo da casa. Tá. Gente, eu acho que todo mundo já saiu. O Ferreiro entrou e agora eu não tô escutando mais nada aqui em cima. Eu Já abro. Eu abro devagarzinho assim e dou uma olhada em volta pra ver se eu vejo alguma coisa. O quarto tá completamente vazio. É só aquele quarto cheio Tá, de caixas. Ele é meio apertado assim, tem um monte de coisa derrubada. Claramente não foi projetado por um cara do tamanho do Ferreiro. Mas ele dorme aí. Tá, eu vou abrir então. Você abre a escotilha com dificuldade, mas você consegue. Tá. Eu O Joey vai subo. logo em seguida. Eu fico lá em cima e estendo a mão pra ajudar o Joey. Lá em cima. Obrigado, César. Nada. Aí eu fico aqui pra puxar o Arthur. Eu dou uma mãozinha dele pra ele daqui de baixo. Ok. Vocês veem que o Thiago tem muita dificuldade de encontrar as coisas. Tipo, ele tá. Eu tô junto aqui. É como se ele estivesse Você ficando quer- cego, assim. Essa aqui é a Thiagão. escada, Alice? Isso, aqui na sua frente, ó. Te coloquei aqui. Pode subir. Tá, pera. Eu vou logo atrás. Eu tô tentando achar o pé no primeiro diagrama, mas não tô conseguindo. Eu boto a mão assim no pezinho dele, eu coloco o pezinho dele em cima do primeiro degrau da escada. Eu fico aqui Foi pra mal, puxar foi mal, também. foi mal. Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa.
Eu vou subindo bem devagarzinho. Vocês Aqui, veem então, sensei. ele vai subindo. Ele finalmente encontra uma mão. Ele tá vendo vocês, assim, ao redor de vocês. Ele pega a mão de vocês e puxa pra cima. E vocês estão. Só a Alice ficou pra baixo agora. Eu subo por hoje. Você então sobe, você olha pra trás, uma última vista nesse laboratório, bunker. Você vê o lodo que tá escorrendo e continua vazando cada vez mais por essa rachadura. E você imagina que eventualmente ele vai consumir todo esse laboratório. Pela quantidade de lodo e pela velocidade que tá escorrendo, você acredita que ele começou a vazar recentemente. Eu ia falar isso antes, mas... Tá, bom. Ia perguntar isso antes. Bom, eu só dou mais uma olhadinha, subo a escada e encontro a rapaziada. Ok, vocês estão todos agora nesse quartinho fechado. Eu vou puxar o mapa da casa do ferreiro aqui. Calma aí. Será que tem como fechar essa escotilha, tipo, pro ferreiro não descer ali? Não sei se ele vai querer, mas... Eu acho que ele não vai achar agora. Ele não achou todo esse tempo. A escotilha é bem Daqui a um tempo visível vai no tá cheio chão. de lodo. Daqui a um tempo esse lugar vai estar cheio de lodo, mas... Não tem como a gente trancar, é só por dentro, eu acho. Bom, essa porta é fechada? Ela tá fechada, assim, vocês estão no quarto dentro. Eu só vou colocar vocês originais aqui. Quer que eu coloque? Tem ali... acho que o melhor é vocês sempre colocarem vocês mesmos, só pra ficar mais fácil. Peraí. Aí. Tá lá. Eu abro a porta devagarzinho pra dar uma olhada, assim. Dá uma furtividade pra mim, por favor. Ah, eu sou horrível nisso, brother. Falhei. Você falhou? Falhei. Ah, mano. Cezinha. Por que fui eu na frente, mano? Você abre a porta e ela faz... Você toma um puta de um susto, que você abre bem a frestinha e você vê na porta o guarda terminando de conversar com alguém. Ele pega uma espada e ele se vira pra trás. E na hora que ele se vira pra trás, você fecha a porta rápido, rezando pra que ele não tenha visto. Você ouve os passos dele. Tum, 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 tum. Você ouve o barulho de metal. Plim, como se tivesse colocado alguma coisa em cima do balcão. Tum, 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 tum. E você ouve os passos dele indo embora. Ele tirou 52 em encontrar e ele tem 50. Nossa, mano. Nossa, minha oração deu certo, velho. Nossa, mano. Tá, gente. Ai, caralho. Oh, junta aqui, me ajuda a abaixar essa tampa da escotilha, que é mó pesada. Vamos abaixar ela Essa sem fazer porta- barulho dessa vez. Essa porta faz muito barulho, a culpa não é minha. O Joey vai ajudar a Alice. Vocês conseguem fechar a escotilha, que é bem pesada. E vocês veem que na tá parte tudo bem de aí? fora da porta, tudo vocês veem que tem muitas marcas de... Parecido com na porta do bunker, que as pessoas ficavam batendo pra tentar abrir. O ferreiro fazia a mesma coisa aqui em cima. Talvez não só ele. Várias pessoas batendo nisso pra tentar abrir de algum jeito, mas é bem resistente. Tá. César, Fecharam aí? tá livre? Quando estiver pronto, você avisa, Cezinha. Eu acho que sim. Tinha alguém aqui, mas parece que foi embora já. Eu não Você sei, eu tô viu com quem medo de era? abrir. Não, eu ouvi passos bem pesados. Provavelmente era, sei lá, talvez o próprio ferreiro ou alguém que tava, sei lá, parecia passos pesados. Tá, eu vou abrir aqui de novo. Quer que eu Ai. abra? Alguém é mais delicado que o César pra fazer isso? Deixa eu só A botar porta não é delicada. Eu tento, vai. É uma porta? A porta, Thiago, quero mas tentar relaxa, tá abrir. tudo bem, eu vou te cobrir. Furtividade de Eu novo? não tô vendo ela. Eu vou te cobrir, relaxa, ela não vai ser uma ameaça pra você. Só por cima do meu cadáver. Posso abrir, mestre? Abre aí. Você pode abrir. Mas aí tem que tacar furtividade ou só abrir? Você pode tacar furtividade pra tentar ser furtivo, sim. Tá bom. 16. Foi extremo. Extremo. Você, Aham. você abre, ela ainda faz um barulhinho, mas você vai abrir bem devagarinho pra não fazer barulho nenhum. E você consegue abrir a porta totalmente.
Viu só como fez barulho pra cacete? A culpa não é minha, é a porta. Eu não Mas ouvi ele nada. fez barulho, César. Eu não ouvi nada não, Cezinha. Bosta. Você voltou a ser surdo, Thiago? Ah, vambora. Não, agora. Eu deixei de ser surdo e fiquei cego. O Joey dá uma risada e depois fica muito sério, tipo. Tá, Não brinca com isso. Vamos embora. Tá tudo limpo aí, Joey? Só me guia sim. aí. Vamos, pessoal. Eu tô só cuidado. segurando seu bracinho. Mestre, Eu vou tem atrás do uma faquinha que eu possa só pegar aqui? Muitas. Tem Eu quero arma pegar pra tudo tipo, que é uma lado. faca normal, assim. Eu quero só pegar uma faca normal. Ok. Você pode pegar ela da mesma dano da foice da Liz, que é um D4 mais 1. Joey, Ok. Oi. Tem. agora que eu lembrei, cadê meu canivete que eu te dei aquele dia? Pessoal, tá livre, vamos andando. Joey! Cara, eu quero Cuidado. passar por esse balcão. Eu quero passar Não por esse faz balcão muito dando uma barulho. olhada pra ver se eu acho algum documento, alguma coisa que Joey, eu tava falando evidencie com o você. ferreiro tá envolvido. Não tem alguma absolutamente coisa nada escrito em Santo Berço. assim. Nenhum papel, nada. Ok. Joey, eu tava falando com você, Joey. Pessoal! Vamos, Mas que a só o barra tá pessoal livre. também. Eu vou. Aqui eu não vou conseguir, né? O Mestre, quê? quero dar um escutar barra olhar aqui pra ver se tá livre a saída. Ok. Tem alguns cristal vermelho dando sopa aqui? Tem alguns cristais vermelhos dando sopa assim. Quero dar um refil nos meus cristais vermelhos, mano. Você consegue Eu pegar... falhei, mestre. Você vai colocando na sua sacolinha até uma hora que você sente que não dá mais, fica muito quente, que é quando tem 10 cristais de novo. Você falhou. Tá. Joey, você olha ao redor assim, você vê que tem várias pessoas indo em uma direção específica, tem várias pessoas. Chama lá, blá, blá, tipo, falando entre si, assim, mandando chamar outras pessoas ao redor. Você vê que tá todo mundo indo em direção ao bosque. Gente. Andando na redor da cidade. O povo de Santo Berço tá provavelmente indo em direção ao bosque, como o porteiro falou. Mas eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho até o pessoal liberar as ruas. Tá, Mestre, vamos esperar até não ter ninguém. Será que Ah, o ferreiro vai nesse ficar muito bravo se eu pegar uma balcãozinho- faquinha? Nesse balcãozinho, tem algum cristal verde, alguma coisa que o ferreiro guarda, assim? Dá um encontrar? Foi bom. Você acha um frasco de cristal verde. Eu guardo ele, no lugar do meu que tava vazio, eu tiro e coloco o cristal. É o mesmo frasco que o seu, é exatamente Frasquinho. igual. É, eu só substituo o frasquinho. Ok? Mestre, eu encontro uma faquinha pra eu pegar? Só pra... Tem várias facas ao redor. Quão grande... Tem vários tamanhos diferentes. Não, eu quero como se fosse um canivete mesmo. Ok. Você Uma acha adaga. uma faquinha de um D4 Uma mais adaga, um. pode ser. Eba. Olha que bonita. Tá, então a gente agora vai esperar, né? A gente espera pra as pessoas pararem de sair da rua, quando não tiver mais ninguém andando na rua pro bosque. Gente, o que tá acontecendo? Tipo, Eu tô te guiando, A gente já Thiagão, tá indo pro mas- labirinto? Vocês estão vendo a casa do ferreiro cheia de ferramentas e o Thiago só vê um lugar branco assim, só é como se ele estivesse vendo um mundo que não carregou as texturas e nem as luzes assim. Tá só um monte de coisa branca pra tudo que é lado. Certo. As pessoas ainda estão indo em direção ao bosque. Talvez essa seja uma boa chance pra gente conversar sobre o nosso plano a hora que a gente sair. Caralho, olha o tamanho do galão do... Meu Deus. Gente, eu acho que. Ele tá bebendo a lágrima do chat. Caralho, me assustei. Gente, eu acho que antes da gente ir pro labirinto, eu acho que a gente tá bem machucado do que aconteceu na caverna. Como que tá as coisas lá fora? Tipo, tem muita gente. As pessoas andando estão na todas rua? caminhando, conversando, preocupadas. O que tá acontecendo? Meu Deus, eu não sei, o porteiro. Vocês ouvem, tipo, conversas, vocês ouvem passos passando na frente da ferraria, assim. Talvez a gente consiga pegar alguns cristais verdes da casa do doutor antes da gente ir pro labirinto. Eu não Será? quero que ninguém A aqui se arrisque. A casa do doutor é no do mesmo doutor caminho muito pro bosque. longe. Exato, é do lado do bosque, é muito longe. Não vale a pena, Thiago. Não. Você Só vamos pode pro usar o- labirinto o mais rápido possível, então, por favor. Mas eu consegui um cristal. E. Joey, você tá machucado. Não, eu tô bem. Usando o Você Thiago tá Sensei. machucado. Usando o Não Thiago precisa. Sensei, eu em você, eu tô bem. Alguém mais tem precisa. cristais ainda? Eu tenho Os um meus meu, últimos só que- foram pro Arthur. Não.
Eu tenho ainda, só que eu gastei um pouquinho. Eu gastei acho que 3 de cura nele, na minha mão. Que olhando em retrospecto agora não adiantou muito, né? Sim. Gente, se a gente... Eu rolei com ele. Eu tenho... Gente, eu acho que a gente não tem pra perder. Se a gente só correr pra dentro do labirinto, eu não acho que ninguém vai seguir a gente. Eles mesmo falaram que ninguém consegue chegar pro centro do labirinto. Tipo, se vocês me levarem lá, eu tenho certeza que eu consigo mostrar o centro pra vocês. Calma, o ferreiro consegue. E eu acho que a gente não vai querer brigar com ele lá dentro. Thiago, você ouve na distância um som de... Tutum. 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 Bem fraquinho. Como se fosse um coração batendo. Muito fraquinho. Achei que era Vindo os de trás de passos você. do filho. Não. É só o Thiago que tá ouvindo isso. Eu olho pra trás. Você não vê nada. Você tá vendo, tipo, as paredes brancas. Mas você ouve... Você sente como se tivesse um coração batendo muito longe. Mas por algum motivo você ouve ele. Gente, eu tô ouvindo uma espécie de coração Eu também tô Coração nervoso. mexe- Bonito. Eu também Mas tô tipo, nervoso. nosso? batendo. Não, tô... O seu? Eu não sei, só tô ouvindo... Eu não sei, isso daqui pra mim... Só vamos logo pro labirinto, Dá por uma favor. Todos nós espiadinha ouvimos. aí, Joey. Joey, tá limpo Ah, aí? ok. Eu vou dar um encontrar de novo. Aham. E eu... falei por 2. Ok. E eu quero que você dê uma furtividade. Ah, mano. E eu falei por vários. Por 31. Você falhou? Você bota a cabeça pra Falei. fora, assim, pra ver... Pra ver o que tá acontecendo. E você vê um cidadão de Santo Berço. Que passa por... Que tá passando assim, que é uma mulher branca. Uma mulher com cabelo branco, desculpa, a pele cinza. E ela tem um avental. Ela olha assim... Ah! O que tu tá fazendo? Ah, é pra gente ir no Bosque da Aprovação, né? Tá, deixa eu O ferreiro puxar ela chamou? aqui. É essa daqui, ó. Sim, o que tu tá fazendo na casa do ferreiro? Ah, eu achei que ele tinha chamado a gente pra vir aqui, na verdade. Não, o quê? Não, tava todo mundo buscando o porteiro. Aqui era pra ver se tivesse informação do porteiro, né? Que era pra trazer pro guarda. Eles encontraram o Aqui porteiro? encontraram o porteiro, no bosque? Como assim? Acabaram de encontrar, a gente então- tá indo agora, o ferreiro mandou todo mundo ir. Ah, ok. Vamos lá, então. Vocês voltaram da caverna? Espera Cadê o ela aí. minerador, tá bem? Tá indo pro bosque já? Eu acho que sim. Ele mandou a gente vir conversar com o ferreiro. Ah, tá bom. Ok, então. Vamos? Vamos, pode ir na frente. O que tu vai fazer aí? Nada. Dá um teste de lábio aí. Mano, o cara que não sabe mentir teve que mentir. Eu passei. Deu bom. Deu bom? Deu bom. Nossa senhora. Nada, mas... Deu 7. Se tu não vai fazer nada, então vem. Não, escuta aqui. Eu tô ouvindo? Ouvindo ela? Não, você não tá vendo ela. Você tá escutando meio abafado, meio ecoado. Então eu falo olhando Ela não pra tá vendo baixo, você, assim. ela só tá vendo o Joey que botou a cabecinha assim. Ela não tá vendo nenhum de vocês. Ah, entendi. Ai, eu não Yes. sei se você percebeu, mas é que eu tô com essas roupas antigas. O ferreiro me deu umas novas e eu vou trocar agora. Ah, tá. Tá bom. Bom, beleza, eu vejo você lá. Mano, tá todo mundo preocupado, né? O porteiro matou o coletor. O Como é ajudante. que pode, né? O que é isso? O que aconteceu? Sempre foi um gurizinho fofinho. Sempre legal com todo mundo. Acho que a gente Cresceu não aqui. conhece as pessoas. Pois é. Preocupadíssima. Ai, eu Pois é. nunca achei um negócio desse acontecer em Santo Berço, né? Bom, tá bom, eu vou lá. Né? Mas ainda bem que acabou. Tchau. Até já. Eu tô muito preocupada. Eu não sei o que vai acontecer, isso nunca aconteceu em Santo Berço. Ela vai falando sozinha assim. Mas o que será? E ela sai. Ai, caralho. Ai, mano. O que foi, gente? Achei Deu tudo que- certo. Nada, você Achei mandou que eu- bem, Joey. Achei que ele ia Orgulhoso ligar de mais você. um mata-leão. Gente, o que aconteceu? Eu não tô entendendo nada. Relaxa, Thiagão, a gente já vai ir. Ah, eu acho que tá livre. Você vê. vamos logo, por Enquanto você tava falando, você vê que ela, tipo, ela tinha ficado pra trás, assim, e todo mundo já tava uma puta aglomeração grande no bosque. Não tem praticamente mais ninguém nas ruas, assim. Pessoal,
Dá pra ir? Vamos. Dá. Vamos. Ok. Deixa eu botar Eu vou aqui. puxando o Thiagão atrás. Assim. Vamos lá. Santo Berço, tamo lá. Vocês Já vou saem puxar o Joey ali. de Santo Berço, desculpa, da casa do ferreiro. Eu vou pedir pra vocês me ajudarem a colocar todo mundo no bosque, porque tem muita Pode gente. deixar. Até o porteiro. Preciso até salvar o minha porteiro. forma luzível. Inclusive o O porteiro. porteiro tá aqui. Inclusive, sim. Tem bastante gente ao redor. É porque eu achei que vocês iam sair antes Eu de vou tirar minha antes de forma todo mundo. Ó, olha como o cara é bom, né, velho? Eu tinha colocado a mocinha passando. Agora vocês tiraram, mano. Eu ia mostrar meu talento, ó. Ela tava aqui, vindo pra cá. Muito obrigado. Não lembro mas de tá, não, arrastei hein? as Eu acho que vacas, eu lugar mais Muito tá obrigado pela mentindo. atenção aos detalhes. Vou deixar a Jennifer aqui. Você puxou Na a moral, Jennifer? Você viu a quase arrastei Jennifer? a vaca. Você viu a nova Jennifer? Você viu a cicatriz dela? A Cadê vaca a Jennifer, pode- mano? Vocês fizeram a cicatriz. Meu Deus, ela tá com essa cicatriz. Ela tá com a cicatriz agora. Cadê a Caralho, Jennifer? que foda, ela Aqui. tá Caralho, velho, ela virou o Tira as Chris. mãos pra Ai, que cima. da hora. Olha o É Chris. só apertar É Alt. verdade. É o Chris reencarnado numa forma de vaca. Vocês veem. Gente, velho. O ferreiro tá com o porteiro na frente de todo mundo, assim. De Caralho, longe apertei vocês Alt e me conseguem ver mutei. isso. Vocês não sabem o que tá acontecendo, vocês estão vendo, a cidade inteira tá lá. Assistindo isso acontecendo. Eu preciso da minha forma luzível, eu preciso salvar essa Vocês porra. veem meio de longe, vocês só veem aglomeração gigante, vocês conseguem reconhecer o porteiro, porque ele é enorme. E vocês conseguem reconhecer uma silhueta menor do lado dele, que vocês presumem que é o porteiro. Mas tá tão longe que vocês não conseguem ver. Obviamente, essas miniaturas aqui estão em uma escala diferente da realidade, só pra vocês verem direito, né? As pessoas não são do tamanho das casas. E vocês então estão todos... vocês estão aí onde vocês estão no mapa. Tá, Eu vamos. peraí, O labirinto é eu logo vou pegar, aqui. Deixa eu pegar o Thiagão pelo braço aqui. Aí. Eu tenho que ser o último. Sim, fica atrás de mim, Arthur. Deixa eu só botar o Thiago Me dá a certo. mãozinha. Thiago, você pode se salvar nesse modo aqui, viu? Pra sempre Deixa puxar eu ele. salvar. É botão direito. Botou direito, save object, isso. Copy, save object. Aí, ó. Vou segurar ele aqui, Thiagão. presta. Cego. Pronto. Você se vê de frente pro labirinto, esse labirinto de grama, né, dessas red maze assim, esse muro vivo de grama. E lá dentro tem muita névoa. E Thiago, você não vê névoa nenhuma. Você só vê paredes igual você via quando você tava dentro da aranha. Gente, eu acho que eu sei onde a gente tá. Já tá no labirinto, né? A gente acabou de chegar. Eu consigo ver tudo aqui. Não tem névoa nenhuma pra mim. Como assim? Nenhuma? Não tem nada, não tem nenhuma névoa. Eu tô vendo tudo. Ei, Ok, Thiago, você perde entrar. 1 de sanidade. Lá dentro eles não vão ver a gente. Vamos todo entrar. mundo dá a mão. E cuidado pra não se perderem. Gente, só me segue. Só me segue. Ok. Vocês eu tô meio com a mão começam. no ombro, assim. Vocês vão entrando então Trenzinho. no labirinto. Vocês entram, seguem o Thiago. E Thiago, no momento que você entra no labirinto, você começa a sentir uma coisa estranha. Você começa a sentir a cicatriz nas suas costas. Ela parece pulsar junto com aquele som de coração que você não para de ouvir. Tutu. Tutu. E ele tá vindo de dentro do labirinto. Ele tá vindo de algum lugar do labirinto. E você sente que ele pulsa em lugares diferentes, de maneiras diferentes. E quando você chega numa bifurcação, você sente um dos símbolos, dos 16 símbolos nas suas costas, tutu, pulsando na direita. Só me segue, gente. Eu Você consigo ver tudo aqui. Você consegue ver, mas ainda é um labirinto. Você sente que o símbolo tá pulsando, um dos símbolos da direita tá pulsando, numa bifurcação de caminhos. Eu viro pra direita. Você vira pra direita, o símbolo vai tutu, 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 e o de cima começa a pulsar. Você segue ele. Você sente que o símbolo, ele não tá se mexendo, mas você sente como se ele tivesse. Você continua caminhando e toda vez que você chega em algum tipo de bifurcação, ele pulsa em um lugar específico, exatamente onde você pode virar. Gente, só fica perto de mim.
Eu sigo os símbolos. Vocês não conseguem se enxergar. Vocês sentem as mãos uns dos outros, mas vocês não conseguem ver uns aos outros. De tão denso que tá ficando. A névoa tá ficando... É absurda. Parece que vocês estão olhando só pro branco, assim. Vocês estão realmente só se guiando pelas mãos fechadas. E o Thiago consegue ver tudo facilmente. Vocês vão... A gente tá chegando em algum lugar? Você continua fazendo curvas. E mais curvas. Vocês continuam caminhando em direção ao centro. E você ouve cada vez mais. Tutum. Tutum. Mais alto. E mais alto. E vocês veem o Thiago fazer curvas que não fazem sentido. Ele vira à direita, aí ele vira à direita de novo, e vira à direita de novo. E isso devia voltar no mesmo caminho que vocês estavam, mas não volta. Continua indo. E aí vira à direita, e aí vira à esquerda. E ele continua seguindo essas pulsações no símbolo dele. Tiagão, tá certo isso? Parece que a gente tá andando em círculo. Eu acho que eu já vi aquela planta ali. Eu tô tão focado no som dos símbolos que eu não tô ouvindo nada que eles estão falando, mas só tô seguindo. O Joey olha pra trás. César, tá tudo bem? Você tá com frio? Ah, não, obrigado, Joey. Tô bem. Ok. E você, tá bem? Tô bem, obrigado. Tá. Vocês continuam... Vocês passam bastante tempo andando pelo labirinto. Passam 5 minutos, 10 minutos. Você sente que vocês já deviam ter atravessado o labirinto inteiro de tanto que vocês andaram. Vocês podiam ter dado 3 voltas nele. Você continua andando e andando. E o Thiago continua sentindo lugares diferentes e continua caminhando. Todo mundo dá exposição paranormal, por favor. Eu também? Você não. Você já tem certeza Falei. do que tá acontecendo. Failed. Tirei 10, mano. Foi bom, mano. Mano, eu juro, eu tenho 7 de exposição paranormal, eu tirei 006, velho. Nice. 006, velho. Arthur e Será César, mesmo? vocês sentem um calafrio estranho. Ah, não. Vocês sentem que vocês estão caminhando. Lembra aquele calafrio que você teve na floresta quando você estava vindo em direção ao Santo Berço? Você sente isso vezes 10. Você sente que é como se vocês estivessem andando todos juntos de mãos dadas em direção a um precipício, em direção ao fim. Gente. Isso não é legal. Lembra que eu falei pra vocês antes da gente entrar aqui que a gente tava indo em direção provavelmente ao fim? Eu acho que a gente Bora chegou pra nele. isso, César. Eu tô sentindo isso também. Eu tô sentindo alguma coisa estranha aqui. Eu aperto a mão do caso da Liz e do César. Tudo bem. A gente tá junto. É isso que importa. A gente vai se proteger. Vai dar tudo certo. Eu aperto a mão dele de volta, assim. Ok. Vocês continuam andando. E depois de mais uns 10 minutos, dá um escutar todo mundo. Opa! Eu tirei Bom também, mano. 23. Eu falhei com 90 de Nossa, escutar. Falhei. Eu falhei demais. Todo mundo falhou? Eu fui tirei bom. bom. Tá. Liz e César, vocês escutam na distância um grito alto. E depois disso todos escutam todo mundo da cidade gritando e sendo muito volumoso. Pessoas gritando, falando alto. Vocês não sabem o que tá acontecendo, mas veio do bosque. E quando isso acontece, do centro do labirinto, aquele mesmo barulho de quando vocês tinham assassinado aquele ser humano, aquele humanoide na floresta. Só que muito mais alto, porque vocês estão muito mais perto. É quase ensurdecedor. Todo mundo faz um teste de constituição. É muito alto. Esse é o dado da verdade. Nossa, mano, eu tirei 12, velho. Thiago, você Extremo. também escuta. Você Eu escuta como escuto. se fosse uma voz Deixa eu ver gritando. Constituição. Eu Tá. escuto? Você escuta como se fosse uma voz. Eles ouvem como se fosse um grande alerta, um alerta de guerra. Mas você escuta como se fosse uma voz. Eu dou um escutar Familiar pra discernir gritando. o grito ou Constituição do mesmo jeito? É a constituição do mesmo... Não, você não dá constituição, mas todos os outros dão. Todos falharam? Entendi. Eu Não, fui não. no extremo, mano. Eu Normal. passei. Eu fui extremo. Eu tirei normal. Quem Eu falhou? tirei- É normal também.
Quem falhou? Ninguém? Acho que ninguém. Ninguém Tá. Não, Vocês sentem que o ouvido de vocês começa a vibrar muito. Vocês vai estourar seu timbre. Você volta e o som acaba. Era muito, muito alto. Era um grito ensurdecedor de uma coisa que vocês nunca ouviram antes. Gente, foi isso que eu ouvi quando vocês estavam lá. Quando eu fiquei com a Jennifer. É, a gente Ou também seja- ouviu. Santo Berço tá gritando com a morte de mais um manancial. Só pode ser isso. O Vocês manancial da ouviram- floresta O que vocês e agora o ouviram? manancial do porteiro. Você não Vocês ouviu? ouviram uma voz também? Eu ouvi uma voz gritando. Não, um barulhão, sei lá, um barulho alto pra caramba. Não sei se era uma voz, não. Parece um... A gente só tem que continuar indo reto. Eu sinto que a gente tá chegando perto. Só bora. Percebendo- Só ignora isso. Percebendo que o que provavelmente foi que a morte do porteiro, o Joey olha pra baixo e só faz uma prece, assim, em nome dele. Ok. Eu continuo andando e acelero o passo. Vocês continuam andando por mais o que parece ser uns 10, 15 minutos. E, Thiago, quanto mais vocês andam, mais forte você sente essas pulsações no símbolo. Até que mais forte você ouve o coração, esse coração batendo. Até que você... Quanto mais rápido fica, mais rápido eu ando, viu? Só... Não tá ficando mais Quanto rápido, o coração, tá ficando mais forte. Tá, então quanto mais forte, mais rápido eu ando também. Você vai guiando, então, seus colegas, a sua equipe, seus amigos, por essas várias curvas e voltas e mudanças de caminho. E finalmente você se vê numa reta longa. É E aqui. no fim dela, o que parece ser algo que um vento pra fora. Você sente um vento vindo da direção do fim desse corredor, batendo no rosto de vocês. Os fios de cabelos voam de todos. Vocês estão Chegou. prontos? Tentando, né? Ei, vocês lembram que quando a Aninha e a Lurdite escreveram o diário, quando elas chegaram na entrada da caverna, a caverna de verdade, elas sentiram vento? Não Eu lembro. sinto vento agora. Elas disseram que de dentro da caverna vinha vento. Que ótimo. Eu vejo a caverna também, mas só de curiosidade. Você vê uma grande caverna. Uma entrada. Os outros não veem por causa da neblina que tá sendo empurrada na direção a eles. Mas você vê. É impossível não ver. Uma caverna. E ao contrário de todo o resto, que é branco, você vê ela cinza escuro. E tem escuridão dentro dela. Ela é a única coisa, além de seus amigos, que parece ter algum tipo de cor, textura, sombra. Ela parece uma coisa de verdade além deles. Com certeza é aqui que tudo se resume. Aqui onde, Thiago, a gente não tá vendo nada. Tem uma caverna vindo na nossa frente. É a caverna. Mais uma. Dessa Eu vez tava eu com acho medo que é a de tá caverna. certo. Eu sinto, eu tenho certeza que é aqui que a gente tem que ir. Então teste escutar todo então- mundo. Vocês foram andando, achei que estavam no fim do corredor. Vocês foram caminhando enquanto isso, ok. Quando vocês vão se Isso. aproximando, vocês começam a ver esse formato de uma grande caverna. Muito maior do que aquela entrada da mina. Aparecendo. E ela é mais alta do que o labirinto. Tecnicamente vocês deveriam conseguir ver ela de fora. Mas vocês não conseguiam. É escutar? É escutar. Não, você não. Mano, por Falei. um, Extremo. por um Oi? que não foi O extremo. Thiago não, você tava Pô, escutando esse tirei tempo bom. todo. Ah, tá Eu escutando tirei todo? normal. Fechou. Vocês Pareceu um ouvem, extremo. ecoando de dentro da caverna, o som de um coração batendo. Tutum. Tutum. Vocês 5 olham e se veem na boca dessa caverna, que tá inclinada pra frente, meio pontiaguda, quase como querendo devorar vocês. Ah, então esse foi o coração. Será que esse é o santo?
Vocês veem que as paredes internas dessa caverna são muito mais escuras. E vocês reconhecem, fluindo um pouco das pedras, o lodo. Parece a caverna do desenho da Aninha e da Lourdete lá. É exatamente igual. Da pintura. É bem parecida, sim. Eu tinha medo de estar certa. Certo, Mas- com eles. É a caverna do desenho. É a caverna da qual elas entraram e falaram que viram o futuro, ou o que quer que elas tenham visto lá dentro. Eu não sei o que vai acontecer com a gente agora. Eu não esperava encontrar uma caverna. Eu não faço ideia do que fazer. Pelo que falaram, o centro de tudo cria coisas ao redor. E pelo que falaram também, a caverna era o centro de tudo. Então acho que é aqui. Bora, Mas- gente. Sério, eu sinto que não temos tempo. Mas não era pra ser os mananciais aqui? Eles devem estar dentro da Eles caverna. Eles estão dentro, Eu sei que eles estão dentro da caverna. Eu consigo sentir que eles estão dentro da caverna? Mestre. Você não sente uma conexão com eles, não. De boa. Você sente uma conexão com esse som e essa caverna. Esse som que eu tô escutando vem da caverna. Gente, a gente chegou já até Acho que aqui, tem que dar. velho. Não Acho tem que mais que volta. entrar. O bem. único caminho que a gente pode seguir é reto. Talvez ainda tenha até tempo da gente voltar e salvar o porteiro. Eu acho que não, Não. Arthur. Aquele som foi o mesmo som de quando a gente matou aquela criatura. No momento que a gente matou a criatura, o Santo Berço reagiu. E o Santo Berço reagiu de novo. Então, mais um manancial morreu. Eu abaixo assim a cabeça e começo a chorar. Vamos seguindo em frente, gente. Eu tô meio travada, assim, eu não tô andando, eu tô... Todos vocês sentem algo horrível vindo de dentro. Todos vocês sentem aquele sentimento de que vocês estão olhando pro abismo. Vocês estão olhando pra escuridão. Eu não tenho nada a dizer, eu acho que chegou a hora. Você consegue Foi. enxergar de boa, Thiago? Sim. Então vamos. Vocês Tá entram, tudo bem, gente. vocês começam a caminhar. Vocês se preparam. Vocês pegam as armas de fogo de vocês? Sim. Vocês todos entram com as armas de fogo de vocês. E é aqui que a gente vai terminar a sessão de hoje. Na caverna. A gente continua na sessão que vem, dia 18 às 18 horas. Acertei sem querer. Então, sábado que vem às 18 horas a gente continua o Segredo na Floresta. Muito obrigado por mais uma sessão absurda. Vocês são incríveis. É muito orgulho de jogar isso com vocês, mano. Vocês fazem umas cenas que eu fico desacreditado. Muito obrigado mesmo. E obrigado a todo mundo que tá assistindo. Tá insano. Muito obrigado a todo mundo de coração. Esse projeto é incrível. Vejo vocês Vai semana que chorar, hein, vem. mestrão? O meme do. Quase. Sabe Boa o meme noite. do Obama dando medalha pra ele mesmo? É o Selbit agora. Esse projeto é incrível. Esse projeto é incrível por causa de vocês, por causa da equipe, não por causa de mim. Eu só É verdade, As camisetas é verdade, lindas. Exato. Obrigado mesmo. E até semana que vem, às 18 horas.